vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Bem, boa tarde a todos. Hoje vamos fazer um podcast meio de última da hora, meio especial. Estou aqui eu, David, com o Albino Paquese, com o Lídio Manuel, e deverá estar a chegar o Olívio. A ideia e o objetivo disso é os nossos convidados, nossos amigos, fazermos aqui uma conversa à volta da situação política do país, hoje, uma vez que na manhã de hoje, dois partidos políticos, mais um projeto de partidos políticos, apresentaram uma declaração conjunta. Estamos a falar da UNITA, maior partido da oposição, do Bloco Democrático, partido integrante da coligação Casa, esteve representado por Justino Pinto de Andrade, depois também Abeles Vucu-Vucu, o responsável ou coordenador do projeto para já, que foi sucessivamente chumbado pelas autoridades judiciais do país. Mas o ponto é que uniram-se com a pretensão de, em conjunto, fazerem um combate político contra o MPLA. A ideia geral da declaração, de facto, é poderem, como uma força unida, combaterem o poder hegemônico do MPLA e levá-los, nas palavras de Justino Pinto de Andrade, levar o MPLA à oposição, e só assim que o MPLA, segundo o político Justino, só assim o MPLA poderá ter noção da situação real do país, na medida em que os 40 tal anos de poder, parece na ótica de Justino que o MPLA tem estado a viver uma ficção. Portanto, há esse grupo, né, de partidos que pretendem levar o MPLA para a oposição. Paquese, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Boio. Boa tarde. Sei que estiveste lá a assistir. Estive. Qual a percepção que, assim, em meu lugar, de maneira geral, com que ficaste? Boa tarde, Boio. Boa tarde, internautas. Boa tarde, mais velho Lídio. Eu estive. Boa tarde. E a percepção que tive é de que, desta vez, o mais velho Abeles Vucu-Vucu, o mais velho Justino Pinto de Andrade e, assim como o novo, que há um ano à frente da UNITA, o engenheiro Alberto da Costa Júnior, estão dispostos, desta vez, estão dispostos a levar esta coligação para a frente, para, nas palavras do mais velho Justino, para acaso disse uma coisa muito interessante, já disse o Boia, mas eu vou repetir. Ele diz assim: vamos ajudar o MPLA a ficar na oposição. Ele foi o último a falar, naturalmente, nas questões, nas perguntas e respostas. Falou primeiro o engenheiro, depois falou o mais velho, Abeles Vucu-Vucu, depois falou ele. Não percebe como se faz aqui na África, primeiro falam os mais novos, depois falam os mais velhos. E ele disse: vamos ajudar o MPLA a ficar na oposição. Me pareceu, de facto, que desta vez há uma disposição, só não sei, e aliás tivemos há bem pouco tempo a falar isto em off, só não sabemos como é que eles vão fazer para conseguirem que esta geringonça possa realmente empurrar o MPLA para a oposição. Esta é a minha perspectiva. Não sei como é que eles vão fazer. Sim, Lídio, eu, antes de fazer uma abordagem, de entrar propriamente dito nesta matéria, eu gostaria de fazer aqui uma crítica aberta aos órgãos de comunicação social públicos que não cobriram, portanto, um evento. E aí está mais uma vez provado de que eles obedecem a determinadas agendas partidárias. Lídio, deixa-me interromper. Sim. Por que como jornalista, né, e conhecedor da realidade da nossa comunicação, na tua opinião, por que os órgãos de comunicação pública nem sequer fingem, nem sequer se dão trabalho de ir, nem que for só para fazer de conta? Estão partidarizados, né? Só significa que estes órgãos de comunicação social estão partidarizados. Basta ver que qualquer evento, por mais banal que seja,
afeta o partido governante, eles lá estão. Por exemplo, ainda deram aí cobertura há dias a emissão de cartões de militantes do MPLA. Ainda ontem, por exemplo, a TPA passou as imagens de uma visita da candidata única, secretária-geral da OMA, visita ao Cuando Cubango, que foi recebida praticamente com honras de Estado, que mobilizou o próprio governador, os SOBAs, e até posso acreditar, não sei, não tenho essas informações, mas também não duvido muito se as aulas foram interrompidas ainda ontem só para os professores e alunos irem receber, portanto... Eu não, mais velho, pode contar. Essa parte você também me perguntará sobre a comunicação social, mas deixa eu mais velho terminar, porque eu também gostaria muito de fazer um aporte sobre essa matéria. Sim, faz favor. E então, é com base nisto que a nossa comunicação social desempenha um papel péssimo nesse aspecto. E acredito mesmo que lá tivesse ido, poderia muitas das vezes até tirar, não dar o devido destaque e retirar, portanto, coisas do contexto no sentido, numa perspectiva de satisfazer, portanto, o poder. Infelizmente, nós temos uma comunicação social que tem manipulado a informação, muitas das vezes mesmo naquela perspectiva de denegrir a oposição. Agora, relativamente, entrando no tema, não sei se para aqui se vai falar da comunicação social ou avanço já para a questão como foi colocada. Sim, rapidamente. O mais velho Lídio, eu gosto de estar aqui com o mais velho Lídio, que é um jornalista. Não, jornalista. Não, mais velho é mais velho. Desculpa, que eu gosto muito de dizer quando são mais velhos, são mais velhos. Mesmo quando estão com o Reginaldo e outros, são mais velhos da comunicação. E sabe, não, mas é importante dizer isso, porque, e relativamente à comunicação social pública, e eu aqui estou de acordo, corroboro perfeitamente com o mais velho Lídio, mas isto constitui exatamente o perigo que nós temos relativamente à comunicação que nós temos. Porque nós temos uma data considerável de pessoas que estão na comunicação pública, essencialmente a TPA e a Rádio Pública, desculpa agora dizer isso, que realmente também pertencem nos CAPs. E, no fundo, quando há uma agenda do MPLA, e disse muito bem o mais velho Lídio, eles vão todos a correr, mas quando há, por exemplo, esta conferência, num país democrático e de direito, podia passar em direto. A TPA podia cancelar tudo o que tivesse e podia passar, de facto, aquilo que é a conferência que foi feita por esses 3 líderes. Mas deixa-me dizer-lhe que tem-se aventado hoje a possibilidade de, inclusive, incriminar estes jornalistas que fazem com que o poder, fazem com que aqueles partidos que queiram se perpetuar no poder permaneçam. Se incriminar, porque isto é um crime, na minha perspectiva é um crime, que a comunicação social pública, que é paga com o dinheiro dos angolanos, não participa em eventos que interessam aos angolanos, como por exemplo foi esta conferência, agora dos 3 partidos, dos 2 partidos e um possível partido que é o Para Já Servir Angola. Bem, Lídio, tudo bem? Ótimo. Bem-vindo. Olha, cheguei tarde, mas enfim. Não, estamos a começar. E Lídio, estavas a entrar na questão da conferência. Portanto, a questão da conferência, eu acho que foi uma coisa boa, importante, uma luz, acaba de renascer uma luz ao fundo do túnel, porque nós temos também uma oposição, de certo modo, desunida. Mas isto também não significa que seja uma unidade tanto real, porque são os primeiros passos que eles estão a dar e deu para mais ou menos dividir a oposição, que já temos uma oposição radical, portanto é esta que hoje se reuniu, e a outra me parece que é mais alinhada ao poder. Não acredito que as outras, como a Casa C, a própria FNLA e o PRS, os 3, né? eles não acredito que mas venham a a Casa alinhar. C, mas o Bloco Democrático é Casa C ainda, não? Não, mas está dentro da Casa C. E acredito, pelas contas que eu estou a fazer, eles daqui a um bocado vão confrontar o Bloco Democrático, porque é preciso ter em linha de conta, o Bloco Democrático não alinhou no afastamento do Miau. E depois é preciso que ele já se posicione, portanto, vai ser questionado o Bloco, né, relativamente ao tal apoio. Agora não sei se é velado, né? Pelo menos se hoje apareceu o lado há suspeitas, portanto, que esteja já próximo ao Abel. E é muito provável que o próximo passo do novo presidente da Casa C será nesse sentido, portanto, de confrontar o Bloco. De em que lado é que eles vão colocar o Bloco? Se vão colocar dentro da casa ou se vão colocar junto ao Abel? Tudo aponta nesse sentido. Portanto, e aliás, e pelas informações que eu tenho, o Abel só ainda não está dentro da casa, porque também a casa, dentro do Bloco, porque o Bloco também dá sinais de divisão. Portanto, há pelo menos 2 figuras dentro do Bloco que não estão plenamente de acordo com a entrada do Abel. Até porque o Abel, quando entra, é para mandar, não é?
Independentemente de mandar, mas também ele tem um carisma que as pessoas têm que aproveitar, porque todos aqueles que estão lá dentro do Bloco, porque o Bloco também é visto como portanto, é a predecessora da Frente para a Democracia, portanto, FPD, que foi praticamente uma dissidência do MPLA. E que congrega muito, é mais ou menos um partido da intelectualidade, não tem assim operários políticos como o Abel Chivuco que deixa as massas, porque o Abel Chivuco tem o dom de falar para as massas. E eu não acredito no Bloco, não estou a ver, conheço pelo menos, relaciono bem com todos eles, com o Justino, com o Bonavena, com o Filomeno, mas não estou a ver aqueles que conseguem vestir o fato de macaco de um operário que vai descer as massas. E então o Abel Chivuco é um ativo muito importante. E, aliás, mesmo a sua passagem pela casa foi a pessoa que conseguiu dar vida naquilo, não é? E muitos que já estavam. O próprio Bloco, aliás, se não fizesse essa aliança, não entrasse dentro da própria casa, corria o risco de ser extinto, de acordo com aquela cláusula lá, né, que eu chamo aquilo de morte súbita, né? Portanto, se você não fizer os tais 0,5, eles eliminam. Agora, é preciso ver até que ponto é que portanto, eles, de certo modo, a ambição deles é desalojar o MPLA do poder, mas não é fácil. Porque o MPLA tem o controlo de praticamente tudo. Ainda estávamos a falar da comunicação social. A própria comunicação social está sob o controlo do MPLA. Quem nomeia os administradores dos órgãos de comunicação social é o Presidente da República. Naturalmente, eles devem estar numa relação de subserviência com o próprio Presidente. Já chegamos a ter aberrações neste país, um comitê de especialidade dos jornalistas do MPLA, mas que jornalistas do MPLA? Mas que é? Um jornalismo que é uma profissão nobre, que é uma profissão que requer independência, que é uma profissão que é para servir o interesse público, não é para servir um determinado partido, não é? E são este tipo de indivíduos. Quer dizer, quando o Paquissa me falou aqui dos CAPs, tomara que fosse um CAP, né? Não sei se tem a mesma dimensão de que tem um comitê de especialidade. Eu não sei se esse comitê de especialidade foi extinto ou se está a trabalhar em baixa visibilidade. Olívio, quais é que são as hipóteses de sucesso dessa frente? Bem, primeiro, quanto ao Bloco, pouco ou nada posso dizer, porque eu estou a trabalhar para o Bloco Democrático do ponto de vista da 4ª Convenção que eles terão em abril. Fui convidado para ser o presidente da Comissão Eleitoral Independente, portanto não posso ter nenhuma consideração quanto ao Bloco Democrático. Do ponto de vista geral, eu acho que foi uma atitude importante, visto que isso pressiona em grande medida o poder político instituído, portanto o MPLA em particular, quando vê que 3 grandes figuras e 3 grandes formas políticas que compõem a oposição reúnem-se, nem que fosse debaixo de uma árvore. Isso teria criado impacto, cria um impacto político. E se a imprensa pública não apareceu, ou a imprensa não apareceu, hoje não fez eco na imprensa, é porque é mesmo tão importante, é tão, digamos, estrangulador do ponto de vista direto. E eu encontrei o Paquissa a falar, por exemplo, se isso fosse num país qualquer, em qualquer país democrático ou menos democrático, a reunião de estruturas na oposição mexe com qualquer estrutura política instituída. E estamos a falar, por exemplo, de Adalberto Costa Júnior, que nesse momento conseguiu dar à UNITA aquele vigor necessário. E eu, em tempo, escrevi que não me lembro o MPLA ter diabolizado um líder político depois de Savimbi, tão como está a fazer com Adalberto. Portanto, ou ele é muito forte, ou o regime está, enfim, cansado e acha que é possível, por via do Adalberto, se Adalberto da UNITA impor algum peso político que destrone o MPLA do ponto de vista da estrutura que tem, como disse aqui o mais velho, do controle que tem de quase tudo. E, portanto, o encontro foi importante e vai ter eco. Agora, não li o documento, tenho, assim, as entrelinhas, enfim, alguma coisa que transpirou. Falava-se, por exemplo, da questão da tal plataforma ou da tal aliança democrática. Não sei se este é o princípio, mas, caso seja, tenho um Chivuco que não tem ainda partido, embora o para já só precisa de cunho jurídico, do ponto de vista factual, é uma estrutura que já se comporta como um partido, ter essas 3 figuras numa única flecha, naturalmente que essa flecha, onde quer que ela bate, pode criar qualquer tipo de estrago. E eu não me reitero
não conhece o momento político em que o MPLA ficou tão preocupado a todos os níveis, uma vez também que ele internamente não está bem, as coisas não estão bem no MPLA, tem que se dizer isso. Houve um ataque ao poder na segunda-feira, aquilo que veio dos Estados Unidos da América, de uma consultora. Exatamente. Portanto, há um ataque forte ao poder e a oposição percebe-se dessas fragilidades, sobretudo contra o presidente João Lourenço, e também ataca. Agora deixa-me só colocar, o Elídio colocou o Abel. O Abel é a figura assim meio entre aspas, meio estranho, no sentido de não ter, para já, por enquanto, né, uma estrutura política de facto. Né? O Elídio colocou o Abel associada ao Bloco, mas também não está tirada a hipótese do Abel associado à UNITA. Né? Portanto, o Abel há de ir para um lado ou para o outro. Achas, de acordo com o que tu conheces, e eu sei, conheces bem o Abel, achas que havia a possibilidade do Abel ser, por exemplo, aceitaria ser o número 2 da UNITA? É uma pergunta difícil, porque, tal como disse o Mavelio, o Abel é um ativo. Tá bem, mas aqui um aspecto que eu também gostaria só de fazer aqui uma correção. Do ponto de vista jurídico, vamos ser honestos, é praticamente irrecorrível a questão do para já. Para já acabou. Para já acabou. E aliás, porque se trata, vamos comparar, como se fosse um caso julgado. E no caso julgado, portanto, esgota. Porque senão, o que é que nós iríamos ter? Portanto, não há nenhuma outra instância para recorrer? Não tem, já não tens. Para além, tirando o Tribunal Mas Constitucional. Mas espera, mas qual é a Não, instância? o próprio Abel, neste momento, a luta que ele fez levou a que, de facto, se estivesse a pensar agora no sistema de justiça, numa entidade que está para lá, que pode servir de mediadora. Não existe. Pois é isso, mas está-se a pensar. Mas ele próprio, na conferência que fez, por acaso eu também estive nessa conferência. Isso foi o sistema internacional, ele pode recorrer internacional. Não, mas no sistema internacional. É internamente. Pronto. Mas é internamente. Angola, as leis, portanto, só se Angola estivesse, por exemplo, fizesse adesão, por exemplo, a um tribunal africano. Ok. E que era possível haver esse recurso. Mesmo as normas internacionais, elas não penetram diretamente no nosso sistema. Portanto, elas estão numa posição intermediária. Portanto, elas não podem estar abaixo da nossa Constituição. Ratificamos, elas não se sobrepõem ou não têm o mesmo valor. Não, porque senão irias matar a soberania dos Estados. Com certeza. Portanto, sim, com certeza. Agora, se tivesses, por exemplo, nós temos a dizer, aderimos ao tal Parlamento africano, sim. Aí pode-se recorrer. E aí tens, sim, pode ser um palco para o Abel. Quando faz essa adesão, estás a alienar parte da tua soberania. Sim, senhor. Mas eu acho que o Abel não vai perder tempo. O Abel não vai perder tempo. A questão foi colocada ao Elídio, mas eu acho que o Abel não vai perder tempo. Neste momento, há esta porta aberta para o Bloco Democrático. Sim. Eu acredito que, e aliás, ele foi muito claro a dizer que neste momento o próprio Abel e o Prajá parecem uma moça bonita que todo mundo quer. Sim, portanto, inclusive o próprio MPLA, ele disse inclusive o próprio MPLA. Agora, neste momento, eu me parece muito claro que ele não vai perder muito tempo na questão da legalização do partido, vai esquecer um bocadinho isso. Vai se juntar a um partido que já existe para fazer essa frente. Eu acredito que vai fazer. Agora, com relação à UNITA, ele não vai na UNITA. Eu acho que isso não vai. Na UNITA está fora de hipótese. Na UNITA cria um problema grave. Na UNITA iria criar sérias desinteligências no seio do próprio partido, porque há uma corrente que não se revê, portanto, não perdoou a saída do próprio Abel. E é natural. Porque se formos a ver nesta questão, e quando me fala como é que o próprio Adalberto consegue ascender dentro da própria UNITA, aquilo foi mais ou menos, eu até muitas das vezes em termos de gozo, eu disse que aquilo foi uma profecia lá do mais velho Jonas Savimba antes dele morrer, e que diz, quando eu morrer escolham aquele que menos o MPLA gosta. E aliás, é preciso ver que o próprio Adalberto da Costa Júnior conseguiu congregar aquelas franjas que antes, mas mesmo aquelas franjas que antes estiveram do lado da tal linha radical, conseguiram apoiá-lo. Isto quer dizer, significa que eles viram no Adalberto a pessoa que poderia contrapor o MPLA. A estratégia foi essa, e muito bem conseguida, na medida em que o próprio engenheiro Adalberto nunca deu sinais. Ou seja, eu tive 2 vezes com ele e questionei-o assim diretamente. Não, por amor de Deus, claro, também não iria assumir um compromisso desse naquele momento. Mas há uns 10 anos que quem acompanha a UNITA observa, portanto, a postura e a posição dessa figura, tanto no Parlamento angolano quanto na mídia. Por isso é que a mídia deu-lhe pouco espaço.
por ter uma capacidade demolidora em termos de oratória, e capacidade de interpretar e contornar situações. Agora, eles, o Abel e o Adalberto, são quase a mesma coisa. Portanto, são duas superestrelas numa mesma equipa e na mesma posição. Portanto, Ronaldo e o Messi. sim, eu acho que não funcionaria. Agora, se haver um interesse maior, é o seguinte, é que qualquer grande político, Sim, a máquina da UNITA vinga. Sim, Agora, mas o meu ponto, está a ver, sim. o Eleidio Albino, o meu ponto é, supostamente, existe identificado um adversário comum, Sim. nesse caso, para Eu eles, queria chegar o ali, sim, MPLA, senhora, ok. não é? Era suposto eles gerirem os egos, não é? Agora, não, mas não é uma questão de ego. É uma questão. Não, ok, o interesse é maior. Mas é preciso saber que o capital de uma daquelas figuras gera qualquer máquina política. Ou seja, o Abel, regresso do Abel na UNITA, como que pessoa? Segunda pessoa? Terceira pessoa? Pode até ser, desde que ele assuma um compromisso, que isso vai retirar algum capital na na estrutura política que a Angola tem, que apoia, portanto, o projeto político. Agora, Não, claro. pode trazer o apoio, tu faz. Ele pode, olha só, faz o apoio. aí é endossar. Sim, Aí é endossar. endossa, O endosso de um Abel é o endosso de um Abel. Agora, estará também a UNITA, como disse o mais velho, em condições de receber esse endosso por um lado. Estará a oposição em condições de perceber esse endosso como uma mais-valia política, ou como um valor político agregado, a flecha. Porque o que é que vai acontecer? Só se quer aumentar o arco. Quanto maior for o arco, melhor velocidade terá a flecha. Se eles perceberem essa narrativa, eu acho que é possível. Mas aqui outro aspecto Sim. que eu também gostaria de abordar no quadro disso. Bom, é natural que eles querem congregar forças no sentido, e como dizem, querem desalojar o MPLA do poder. Mas por mim também, se não desalojarem o MPLA do poder e se conseguirem reduzir a maioria absoluta do MPLA, São as duas hipóteses. já é uma das grandes bem vitórias. menor. né? Sim, são as É um duas bem grandes menor, hipóteses. seria um bem E, menor. então, e eles poderiam começar, e um dos primeiros sinais seria as autarquias. Será que o MPLA está mesmo interessado a realizar as autarquias antes das eleições gerais? Parece que não. Não. Parece-me que não. E que parece-me que querem fazer uma geringonça eleitoral, portanto, aquela que gera aquela confusão no sentido de deturparem a realidade. Porque para mim, do ponto de vista, as autarquias seriam, portanto, Um mote. o cartão Sim. amarelo à Exatamente. governação. E que Ou isto vermelho. seria... Aliás, só para acrescentar Amarelo, mais não velho. seria porque eles a África Austral está a passar seria o por isso. reflexo, Ok. não é? Portanto, se receberes um amarelo, isto quer dizer que as hipóteses mesmo que ainda o MPLA viesse a ganhar nunca seriam por maioria absoluta. Porque sem isso o MPLA também não governa. Não. Só para acrescentar, a questão das autarquias não vai acontecer este ano por duas razões que eu entendo. Em 2018 começou uma maratona de perda de espaço político dos grandes da África Austral. Começou na África do Sul com a ANC, perdeu os grandes espaços de governação autárquica. Foi para Moçambique, passou agora aqui na Namíbia. Portanto, o MPLA, sendo o tal maestro da política de manutenção do poder político destes grandes partidos que tiveram grandes senhores. O último grande senhor de um grande partido foi Eduardo dos Santos, de 38 anos. Eles têm uma estratégia interessante. Ou seja, o MPLA vai realizar o Congresso de 9 a 11 de dezembro. Nenhum partido vai a Congresso vai a eleições sem antes passar por um Congresso. O que de por si pode significar que as eleições autárquicas não saem este ano. Ou seja, e saírem no próximo ano, já não saem. Não, eles vão alegar dificuldades econômicas da natureza. É por aí que eu penso que a estratégia deles passa por aí. E, aliás, e mesmo quando foi da eleição do Manico, uma das suspeitas que me levantou foi justamente se o Manico não estaria sendo utilizado, seria um caso como fizeram com a Susana Inglês para queimar tempo. Para queimar tempo. Estratégia E quando de tempo, estivesse, portanto, o Manico entrou a martelo, vai sair a martelo, isso vai levar tempo de discussões. Depois levanta-lhe etc. um processo judicial, afastam o Manico, queimam tempo com a eleição do novo presidente e depois alguém aparece. Até podem arranjar uma voz de aluguer da oposição, que é para dar Só muito para- mais consistência. para criar uma dizer, dissonância, Não, para dar muito mais consistência. O argumento. país não tem condições económicas, financeiras Sim, mas agora para as voltando aqui autarquias, então seria bom aqui fazer a tal geringonça de 3 em 1. No encontro, Sim. parece-vos, fica mais ou menos claro que o Abel, em termos dessa tríade, não é? Só mesmo eventualmente o Bloco Democrático, não é?
Sim, tudo aponta que sim, tudo aponta que sim, porque também eu não acredito que o Abel assim pacificamente não será bem acolhido pacificamente no seio da própria UNITA. E depois também seria mais ou menos uma forma de ofuscar, portanto, o Adalberto, que neste momento está em ascensão, que está a afirmar tanto a sua personalidade, a sua personalidade política. Interna, Mas eu acho que, só para terminar esse ponto também, se o David me permitir, eu penso que o mais velho Abel está numa situação difícil. E aqui, com todo o respeito que a gente tem pelos mais velhos, mas ele está na linha amarela, daqui a pouco entra na linha vermelha, em que a política para ele já não vai fazer sentido. Mas na minha perspectiva, mas com muita pena. E aí onde está o problema? Não pode, sim, mas Olívio, dimensão do Abel, mas morrer numa esquina sim, qualquer. Mas Isto é um erro para a nossa república. Pois, mas Olívio, mas é ali onde está o problema. Ou seja, e o mais velho disse aqui uma coisa interessante. O próprio Bloco Democrático está dividido para receber o Abel. Mas se o Abel não entra hoje, quero dizer hoje no cenário político, no Bloco Democrático, e na UNITA não pode entrar, porque de facto seria ofuscar o engenheiro. E a equipa do engenheiro não vai permitir que entre o Abel para ofuscar. São duas figuras a menos que ele entre, a menos que ele entre, de facto, na UNITA, mas percebe que, e nós temos essa dificuldade, os nossos mais velhos muitas vezes de ser o número 2. não querem ser o número 2, aconteceu com o mais velho Sabino, não queria ser vice-presidente, quer dizer, não quer, porque o José Eduardo é mais novo. Então, se ele de facto, aqui podemos usar essa expressão, se ele se humilhar e perceber que pode servir o país, mesmo em segundo lugar, eu penso que poderá ir para a UNITA, mas eu tenho essa dúvida. Agora, será uma pena perder, porque é um capital político muito grande. Olha, o Abel é muito grande. Justamente muito grande, muito por ser um grande político, um grande ativo, não é? Justamente foi por isso que montaram-lhe essa armadilha. A construção daquela casa, os engenheiros que conceberam a casa, foi mesmo numa perspectiva. Mas também ele não é muito. Mas ele também não é muito. Mas ele também não é muito. Mas ele foi o arquiteto. Não acho que aquilo foi construído a partir de fora. A casa? Não, foi a Bófia quem constrói essas coisitas. E depois parte a casa quando quiser. Se deixa enrolar. Uma das minhas dúvidas. Por exemplo, eu levantei agora uma das questões. Foi a saída pacífica do Miau. Quer dizer, o Miau não discutiu. Praticamente foi uma coisa a fazer. E achas que esses gestos assim... Não é nobre o gesto. Não é nobre. Para mim não é nobre. Quer dizer, para Acho que não tinha nada para discutir. Não tinha nada para discutir. Mas a funcionar foi-se embora. Quer dizer, não é comum. Por isso é que não fez eco em Angola. É por isso que para mim mas ele não tem vocação. Não arrenda. Não, ele não tem vocação. Você já cumpriu com o teu papel histórico. Agora é minha vez também. Ele não tem vocação política. Não tem tanta vocação política também. Não tem tanta vocação política, o Miau. O Augusto Bafa disse uma coisa que é militar. É militar. Portanto, se as autarquias funcionassem, Nova Iorque, São Paulo, Paris, Lisboa, os meios dessas grandes cidades chegaram a presidente. Portanto, eu acho que se as autarquias funcionassem, o Abel podia ser o autarca de Luanda. Podia ser o autarca de Luanda. Podia concorrer, pelo menos. Sim, podia concorrer. Mas relativamente às autarquias... Seria uma janela. Relativamente às autarquias, Olívio, eu acho que o pacote está a ser agora discutido, o último pacote está a ser discutido. Não vamos se chegarem a alguma conclusão este ano, vão ser convocadas as autarquias. O EPLA não convoca eleições, porque o Congresso, um Congresso ordinário, como é este, e um Congresso dos Congressos, que vai dizer João Lourenço vale como presidente ou não. Portanto, tem que ser um Congresso que ele não pode ter grande pressão, sobretudo de autarquias. Ele está preocupado em realizar, a maior pressão que ele tem é o Congresso. Ele não pode ter Congresso e autarquias. É muito pesado para ele. Mas é que nós em África, infelizmente, temos uma concepção do poder que só se vê o poder na vertical, quem está lá em cima. Pois. Mas o poder também pode ser visto na horizontal. E muitas das vezes é a horizontal que determina o que é que se vai lá, não é? São as tais auditas autarquias que são sempre horizontalizam o poder. Sim, são um sinal. E então, nós também temos, mas em democracia, e aquilo que infelizmente hoje não temos, não se ganha tudo e não se perde tudo. Sim, senhor. E nós temos, quando queremos logo ser presidentes, se formos a ver, temos o Lula, que só a terceira chegou a presidente, o Mitterrand, 20 anos depois, sim, senhor. De várias temos derrotas, muitos, não sei o quê. Sim, por isso que muitas das vezes, pronto, também quem vai fazer um discurso mas que a oposição está a fazer. Em que país? Portanto. Sim, pronto. Mas também aí é que está também a tal importância das autarquias, como referi. Absolutamente. Pode ser, as autarquias preparam os políticos. Ou seja, o político que passa nas bases tem uma possibilidade de ascender a mais alto nível. E nós
Infelizmente, matamos esses elementos. Se verificarmos a longevidade do presidente Eduardo dos Santos, a longevidade do MPLA, mata a política. E este senhor uma vez disse que a alternância salva os partidos, salva o Estado dos partidos. E de facto sim, porque a alternância política, para além de higienizar, moraliza, limpa a casa, dá oportunidade e também uma forma de distribuir riqueza. Ou seja, as elites consolidam-se em função das dinâmicas da alternância. Se nós tivermos isso, se tivéssemos, por exemplo, de 92 para cá, garanto-vos que, não sou nenhum vidente, mas avaliando os capitais que nós temos, do ponto de vista da população jovem, tem que influenciar. Não é normal que morram por isso da dimensão do Abel, ou sei lá, que não consigam influenciar novas pessoas com a mesma dimensão. Essa é a minha preocupação. Ou seja, se estes filhos vão morrendo assim, as pessoas vão acreditar que não é possível, por via da política, fazer-se, ok? E, portanto, também não é só pela política que se faz, mas é preciso que a democracia construa figuras desse nível e consiga influenciar outros jovens a estar à mesma altura a superar. Mas é preciso ver também que a questão a ascensão do Adalberto da Costa Júnior no seio da UNITA representa mais uma ruptura também. E a própria UNITA? Com algum passado? Não. Com um passado que tinha a ver que a UNITA sempre foi um partido de natureza rural. Sim, é um partido endógeno, com valores endógenos muito fortes, sim, senhor. Mas é preciso ver em linha de conta que ele representa mais ou menos a urbanização de um partido, da própria UNITA. O termo urbanização não diria... A imagem que se tem sempre foi essa, né? Que a UNITA tinha a sua implementação. Ele é tanto quanto pejorativa, não quero cortar. Sabe por quê? Discutimos isso. O ANC... Traz civilização. Não diga isso. O ANC é um partido de grandes bases endógenas, prefiro dizer isso. Porque o Jacob Zuma fala as línguas nativas, faz inclusive os rituais. E há um debate em que eu tenho participado, de pessoas que ficam irritadas com os rituais da UNITA, daquele processo, quer dizer... De certa forma, só pegar... Não, sim. Tiveste assimetrias na própria colonização, não é? Com certeza. E hoje estamos a pagar isso, né? Hoje, que é por exemplo, do meio rural e do meio urbano, não com é? certeza. Pronto, e a UNITA perdeu um pouco, porque grande parte da população passou a ser agora urbana. Mas aí é grande parte. E, aliás, um dos piores erros do Savimbi que ele cometeu em 92, ele pensou que tivesse grande apoio no meio rural quando grande parte da população estava na cidade. Tanto mais, se repararem a campanha eleitoral do MPLA 2017, eles sabiam que não tinham grande popularidade na zona urbana e então investiram no meio rural. Exatamente. Pois. É a unidade do Ministério da Agricultura. Sim, mas deixa só registrar aqui um tópico, né? A questão do Adalberto, né? Aquilo que nós sabemos dos livros, né? É que uma das coisas que dá poder aos partidos, não é? É a identidade, não é? Sim. A sua identidade, não é? Cria do partido quase uma marca, não é? De certa forma, a UNITA construiu uma identidade rural, o que for, não é? Também agora semi-periurbana, não é? Que por lados... Tá bom, mas conseguiu fazer uma outra questão. Sim, mas em termos de democracia, avançou mais que o próprio MPLA. Sim, não, mas a minha pergunta... paradoxalmente em termos de democracia. Não fiz a minha pergunta. A minha pergunta é mais nós pensarmos no desafio que o Adalberto representa para a UNITA, isto é, na prática, o que o livro estava a dizer, não é? É que a exceção do Adalberto, no fundo, vem, entre aspas, pôr em causa aquilo que é a identidade do partido. Eventualmente, depois o partido ficar, de certa forma, dependente das características impostas do líder, da questão do líder. Mas eu não acredito. Mas eu não acredito. Os partidos depois tomam, mesmo os estados, depois tomam a forma do líder. Não, Olívio. Sim, em grande medida. Mas é uma coisa. Termina ainda. Não, termine ainda. Não, para eu pegar. Termine ainda para eu pegar esse ponto. É uma grande questão, atenção. Sim. Essa questão não, está no comunicado deles. Está no comunicado deles sobre a Angola Democrática Unida e Inclusiva. Está no comunicado. Segundo ponto. Ou da natureza da transformação de valores endógenos para valores, vamos lá, liberais ou globais. Da cidade. É um debate interessantíssimo. Eu não sei se a UNITA fez o debate inteiro. Pois, essa é que é a questão, porque a UNITA tem essas matrizes.
ela foi fundada sobre esses elementos. Tá bem, Sim, mas mas a não UNITA reduz não, agora, não, claro. não. Há que estar preparado para a transição que aconteceu. Ainda espera. Que a população agora Mas, mais mas é uma urbana. coisa, mas é uma espera. coisa que vocês Ok. são capazes de concordar comigo. Não, Oliver, ainda Parece-me que eles, de tantas derrotas, chegaram à conclusão que só podem chegar ao poder com Adalberto da Costa Júnior. E Tantas por- derrotas E- não. e eu acho A isso é- UNITA foi ganhando nos últimos anos, né? Foi Não, ganhando. quer dizer, eu estou a eleitoral. dizer derrotas eleitorais, Oh, não é? sim, sim, Derrotas sim. Não, deixa-me- eleitorais. ainda só- E mas- aqui Isso é só- maturidade. Isso é Sim, maturidade. Deixa-me só- maturidade. Mas disseram que eles terão chegado, porque tu não vais ver um cota Samuel Chihuahua, não é? Que foi parceiro do Jonas Savimbi na organização, aparecer-te ao lado de um Adalberto. Mas apareceu. Porque também a imagem do próprio Samacuva estava muito desgastada e naquela altura já se associava de estar a fazer o jogo do poder, da manutenção do poder. Isso foi Dava- também um dos dava a receber. motivos. Epá, deu o que se diz, não sei. Desde que se Que é tão simples assim. Epá, não sei se está a aplicar, Também não sei. se ele está a aplicar aí um míssil 333, faz a direita que gente. Não, quer dizer, o David coloca uma questão, que de facto está no próprio comunicado conjunto. Não disse nada. Está no próprio comunicado conjunto. Eu penso que vale a pena ter atenção. Porque no ponto 2 eles falam exatamente desta questão da Angola Democrática Unida e Inclusiva. Quer dizer, mais velho elite, naturalmente muito mais sabedor da história do que nós nessa matéria, nós não podemos duvidar que Adalberto seja angolano. Que isto vem mesmo isso é importante dizer. Sim. Porque vem no próprio comunicado do Biro Político do MPLA, que nós todos ouvimos, onde se fala um bocadinho daquilo que é a xenofobia, o racismo, mas é preciso perceber que Angola é constituída por Angola é multirracial. Crioulo. Angola é crioulo. Agora, o facto de Adalberto... Crioulo é forte. Sim, é forte. O facto de Adalberto muito ter forte. vivido... E tem que ser mesmo dita Sim, e sim. discutida É nesse crioulo, sentido. mas é crioulo. Sim. O facto de Adalberto ter vivido muito tempo em Portugal, muito tempo na Itália, fez do Adalberto aquilo que ele é. Agora, há aqui um a aponto, só um criolização bocadinho. não é uma questão, Só não é uma bem. questão de teste O de pele, é uma sim, questão sim. de comportamental. Mas só um bocadinho, Sim. sem querer defender o Adalberto, eu sou do Ambo, ele também é do Ambo, nasceu Sim, do é Ambo. Tinjenge. É do Tinjenge. E você é de onde? Eu sou do Caxiungo. Ok. A gente vai um Umbundo. Ok. Onde vão com a Michiwa. Eu falo Umbundo e falo mesmo bem, não tem problema nisso. Isso é bom. Leio, traduzo, escrevo, faço tudo Isso como é deve bom, ser. isso é Adalberto bom. não fala um bundo. Aqui uma questão. Não, quer dizer, mas a questão é essa. O Adalberto não fala, porque o Adalberto não, quer Não dizer, viveu não nesse viveu cá. Como Ok. nós temos muito. Chama-se Adalberto então- da Costa. Só um bocadinho. Desculpa lá. Adalberto da Costa Júnior. Quer dizer, Tipo do EPLA. não né? identificamos em tipo do MPLA. João Lourenço. Não, tem que ser Albino Paquice. Olívio Quilumbo. É assim, quer dizer. Tá vendo, mas se formos por ali. Desculpa. Mas eu teria. Jonas Malheiro Savimbi. Isso é assim. Esse aqui é angolano. Tá bem. Jacob Zuma. Sim, sim. Nelson Mandela. Steve Biko, Tá bem. sim. Tá Tá bem, bem, eu mas acho que- eu eu ainda acho não que a terminei China- esse ponto, Sim, só sim. para coisa. Mas Isso é muito importante. é muito interessante. Se nós Não formos, podemos ignorar se isso. nós formos por aí, o puro angolano sou eu. Sou eu, Albino Paguis, nasci no Caxiungo, falo um bundo porque vivi com a minha avó. Ok. Adalberto bebi com a minha avó. sim, senhora. Também se ficasse com os meus pais, não tinha a possibilidade de falar. Mas isso decorreu do processo de colonização, mas velho, não é isso? Sim. Nós fomos ver, o Popo Dino Matroce diz no seu livro Memórias e Reflexões que para nós termos o bilhete de identidade português, tinha pergunta, você come o quê? Vives aonde? Tinhas que ser civilizado. Você é civilizado? O civilizado é aquele que não fala a língua nativa. Isso não é culpa do Adalberto. Não podemos agora pôr isto como um problema. Mas há aqui outra questão. O Adalberto é da cidade, é verdade. Não, mas Agora, eu a vou UNITA como tal, mas sim, eu vou só sim, interromper tá bom, o seu sim, pensamento. sim, faz favor, O faz. paradoxo no meio disto tudo. Pronto, vamos lá à gênese do próprio MPLA. Embora o MPLA tenha, e todos os três movimentos de libertação nacional foram criados sob uma matriz tribal. Há sempre um ascendente Claro. de uma O contento tribo. é Embora assim, os dos partidos mais deles políticos, sim, todos, senhora. o mais Sim, sim. mestiço, o mais urbano, chamemos assim, urbano entre aspas, Sim, senhora. foi o MPLA. Foi. Foi criado. É O MPLA é mas também é classinha. bem verdade. O MPLA é classinha. Mas também é bem verdade que o MPLA, como sua bandeira de luta, sempre foi o antirracismo, foi o anti-xenofobia. Sim, Pronto, sim. contrariamente Porque à ele UNITA. tem isso na sua gênese. Ele tem na sua... Não, mas havia mulatos. Contrariamente à UNITA. Não, mas contrariamente à tem UNITA. exatamente havia isto na mulatos sua na matriz. mata. Havia mulatos na mata. Como aqui havia viriato da Mulatos Cruz, e lá havia brancos. mulatos na mata e brancos. Tá bem, Não, não, mas a UNITA em todos os movimentos. não assassinou os brancos, estás a ver? Nem os mulatos. Tá bem, não, mas havia isso os lá tem- e havia os cá.
Mas o discurso da UNITA era um discurso racista, era um discurso, de certo modo, também tribalista, mas não quer dizer, eu até preferia muitas das vezes o discurso tribalista da UNITA, porque era um discurso aberto, os outros faziam de forma camuflada. Não sei se tu está vendo, o perigo está aí. Pronto, e pela própria natureza explosiva de Jonas Savimbi, era um gajo que dizia as coisas que tinha que dizer, mas os outros faziam de uma forma mais camuflada, não é? E que não quer dizer que não existia. Pronto. Agora, é preciso também ter em linha de conta, e acredito que está a irritar seriamente o MPLA, porque o MPLA, embora seja um partido mestiço, não é? Criado por indivíduos, alguns deles até brancos, mestiços, mas do ponto de vista, porque nós podemos ver a mestiçagem nas duas componentes, tens a componente étnica e tens a componente cultural. Sim. Mas o MPLA não conseguiu ultrapassar aquilo que a UNITA fez, mas espera. Mas é angolano, né? Mas além disso, pronto, mas não é a tal criolidade, não é? Sim, mas onde existe a tal criolidade e onde se diz que onde havia o antirracismo, não é? Portanto, que era a imagem que o MPLA vendia, não conseguiram fazer aquilo que a UNITA fez, que era tido como um partido tribal, como um partido regionalista. É ali onde a UNITA capitaliza. A UNITA consegue capitalizar. Por quê? Quando o MPLA é formado por Viriato Cruz, Lúcio Lara, Mário Pinto de Andrade. Depois Mário Pinto de Andrade. Eles abdicaram da liderança do MPLA porque eram mestiços. Está no manifesto. Tiveram que entregar a um negro. 56. Está no manifesto. Você representa. Atenção que o Neto também entra como entrou. A ideia era juntar-se a UPNA. Nós temos que criar aqui uma força que garanta a endogenização, porque nós somos mestiços e não vamos ser bem encarados pela grande massa. Portanto, mas seja como for. Tiveste depois um outro fenómeno que se registra após a morte do Neto. A pessoa que reunia maior capital político era o Lúcio Lara. Mas foi relegado para segundo plano traído pela questão da raça. Quer dizer, onde a UNITA, e sei, por exemplo, a UNITA sempre se procurou. O Morgado, várias das vezes, Dr. Morgado, foi proposto no caso do Gurno para ministro da Saúde. E sempre levou negas. Por quê? Porque o Morgado, dentro de um governo, iria passar uma imagem que a UNITA tinha uma tribo branca, existia uma tribo branca dentro da UNITA. O Manuel me deixa só terminar o meu ponto. Eu acho que eu entendi aqui a dica do Manuel. Mas uma questão muito interessante. Sim, mas Olívio, Olívio, eu quero me centrar muito rapidamente para fechar esse ponto. A figura do Adalberto, que hoje está a provocar celeuma, está a irritar de alguma forma o MPLA, mas está a colocar dentro da própria UNITA como que tchucu-tchucu, aquilo é uma desconfiança. A questão é, ele é angolano como todos os outros, tornou no estrangeiro, por isso é clarinho. Não é clarinho porque não é clarinho porque não é clarinho porque estão no estrangeiro, isso é outra coisa. Mas é clarinho. E, como o Olívio diz, mas não quer dizer... O que então? É civilizado. Pronto. Tá bem. Não, no fundo, queres dizer. Não, desculpa, deixa-me só terminar essa frase. Não. O Olívio quer dizer. O Olívio quer dizer. O Olívio quer dizer que a UNITA é das matas e lá na mata não há civilização. Não é isso que eu quero dizer. Ele é civilizado. Deixa-me só dizer o que você quer dizer. Não. E ele é civilizado, portanto, capitaliza. Mas é preciso nós não nos esquecermos que a UNITA ficou 16 anos na mata. Na Jamba. E viveu da agricultura. Tudo que a UNITA teve e a organização que a UNITA teve, que nós por acaso. Também dos diamantes. Não, os diamantes de 92 a 2002. Os diamantes não alimentaram as pessoas. Sim. O que alimentou as pessoas foi a agricultura. Foi a organização. A UNITA é extremamente organizada nesse matéria. Zaupu, né? Sim. É agrônomo. Sim, deixa-me só terminar esse ponto. Eu penso que o Adalberto vem realmente trazer aquilo que a UNITA precisava. Que é alguém que, como diz o Olívio, está em frente do ponto de vista da urbanidade. Mas é preciso nós não nos esquecermos que na sua campanha o Adalberto chegou na aldeia. Foi até a aldeia. Não faz da mesma maneira como fez Abel Chivukuvuku, porque é diferente. Quando a gente chega numa aldeia e fala a língua daquela aldeia, é completamente diferente. Agora, eu entendo que neste momento, esta questão racial, e eu vou fechar, está aqui o mais velho Lídio. Nós não podíamos ter esse problema racial, é grave. É grave. É grave. Quando um partido governante se agarra a esse, é o desespero. É grave. Quando nós temos esse problema racial, é grave. Porque depois, então é aqui onde vem a tal questão da xenofobia, que é muito perigosa. Que vamos dizer, não, os mulatos não ficam mais aqui. Os brancos também não ficam mais aqui. Vamos chegar aonde? Mas espera aí. Vamos chegar aonde? Mas é curioso aqui. Vamos só ver. Eu assim termino. Pronto. Os mestiços tiveram uma reação
tiveram uma reação, mesmo aqueles do MPLA tiveram uma reação contrária. Sim, o João Melo, o Jacques houve dos naturalmente, Santos. senhora. Sim, Mas houve uma reação negativa. Vocês, para poderem atingir um alvo, não englobem todos. Claro, né? Não façam isso. E foi buscar e refrescou-lhes a memória das pessoas que construíram o próprio MPLA, que tinham uma tez clara. Quer dizer, quando um partido, um birô político do MPLA que nos habituou, quer dizer, que a continuação da nossa luta está na África do Sul e está na Namíbia, não sei mais aonde, quer dizer, em que nós éramos internacionalistas, quer dizer, apegar-se a essas pequenas coisas. Elídio, o João Lourenço, não é? O presidente João Lourenço. Sim. Também não é coisa endógeno, quer dizer, não é. João Miguel Gonçalves. Nem todos, porque também somos todos bantu. Pronto, até dizem que ele é da origem, mas pronto, eles dizem. Mas isso é muito discutível. Sim, mas eles dizem que ele é da. Que ganho é que uma liderança de João Lourenço tem de construir uma narrativa dessa natureza. Também não tem, portanto, dizem que a ascendência do próprio João Lourenço. Revelado como? É do Balubas. Mas onde é que estão aquelas zonas? As Lundas, até 1800 e não sei o que é a memória, aquilo pertencia ao Congo belga. Sim. Aquela vasta zona, eles, portanto, os belgas cederam aos portugueses em troca de acesso ao mar, na foz do rio, foz do Rio Zaire. E naturalmente, quer dizer, é aquilo que se diz, né? Porque povos, são povos, a própria colonização dividiu os povos sem respeitar as suas identidades culturais. Temos balubas do outro lado, temos balubas do outro, como temos os catangueses que lutaram pela secessão do Katanga e que depois do Lumumba ser morto, eles foram perseguidos, vieram para aqui, a PIDE os enquadrou como flechas, depois os portugueses bazaram, o MPLA absorveu-os, e eles andam nisso, não é? Porque essa questão de nós estamos aqui a discutir um bocadito, porque no fundo, originais mesmo donos desta terra são aqueles que são os coições. Nós não somos aqui, é um discurso que para mim não faz sentido. Vamos nos divertindo. Aqui há duas coisas que eu acho que são importantes. Eu há uns 5 ou 6 anos sempre disse que era importante discutirmos o racismo e que vamos discutir o racismo um dia em Angola quando um mulato estiver próximo ao poder político. E estamos a discutir agora e mal. Estamos a correr atrás do prejuízo, porque nunca se conseguiu discutir em Angola a questão do racismo. Lembra-me, houve um banco em 2006, que quando cá chegou, até se criou a teoria da cor de banco. As pessoas não falam sobre isso, mas isso não é verdade. Eu devo recorrer aqui à história. A elite que criou o MPLA, quando se criou a Casa Estudante do Império, mais sabe disso melhor do que eu, na Casa Estudante do Império estavam os intelectuais escolhidos a dedo das colônias. Esses indivíduos estudaram em Portugal, beberam de Portugal e vieram para cá criar o quê? Os partidos com influência europeia. E criou o choque da elite que veio da Casa Estudante do Império, formatada com outro objetivo. Eu estive a discutir recentemente isso com um historiador, o Fernando Levi. E, portanto, estes quando cá chegaram, houve um choque com as elites locais, elites endógenas, sobretudo da UPA, que é a matriz da criação dos movimentos revolucionários em Angola, por um lado. Por outro lado, temos a questão do tribalismo. O tribalismo ou a interpretação da elevação do valor endógeno é muito forte. O catalão, primeiro é catalão, depois é que ele é italiano. Por que o ouvimundo não pode ser espanhol? Por que o ouvimundo não pode ser ouvimundo, mas depois ser angolano? Por que quando o Yanni cantou que eu sou Bacongo, criou um celeuma e levantou, portanto... É normal, porque são nações que sempre existiram antes da República de Angola. O outro problema é a questão da Jamba. A Jamba formatou pessoas. Foram 5 ou 4 milhões de pessoas, 16 anos, num espaço. Atenção, as pessoas saíam, iam lá para o Ocidente, viviam, mas depois regressavam para a Jamba. Portanto, não se pode ignorar um projeto político com essa trajetória em termos de crescimento e desenvolvimento. É isso que faz a UNITA ser um projeto político sério. Mas agora, o Adalberto ainda é a expressão do tal Moangai, essa agora, tal identidade. Aí entramos num grande debate interno. Os partidos têm que ter condições de fazer transições, sobretudo se o objetivo for progresso. Se a elite... Não, é um ideal, eu entendo como um ideário. Não quero ser interpretado como um grande defensor da UNITA, porque eu estudo isso. Perco muito tempo a ler livro, ligo para as pessoas da UNITA. Você tem o livro do Savimbi, o pequenino livro do Savimbi que ele escreveu, falar do projeto Moangai? Esse não tem, mas tenho eu vou te emprestar, esse livro é importante. Esse é um livro novo, portanto... Mas aqui, mas antes, sem querer, portanto, tirar-te o fio à meada, não é? É o seguinte... Convém ter em linha de conta que o eleitorado da UNITA hoje já não é aquele rural. Não, as pessoas, grande parte, hoje já estão na cidade. Já não é aquele que
que só vota, portanto, na cor tribal do líder. Absolutamente de acordo. Essa é a transição que a UNITA tem que perceber que aconteceu. Porque mais, fala-se que a eleição de Adalberto, a vontade veio de fora da UNITA. E houveram aí algumas isso conversas. É especulação. Algumas conversas. Não, Olívio, aí. Isso é especulação. Sim, não. ou seja, houve uma necessidade. Você está a fazer especulação. Não é especulação. Independentemente que Não, foi, não, não, sabe não. onde é que eu dou o mérito? Isso é Sabe onde é que eu especulação. dou o mérito nisso? Isso é O especulação. mérito é que foi um processo eleitoral. Exatamente. Não, eu não. Agora, se houve eleições e foram... Não. O que eu quero dizer não é que Não seja foi uma- imposto, não foi Não é alguém que foi imposição, não é isso que eu me refiro. Eu me refiro é que as pessoas, ou seja, os angolanos que observam a oposição como uma força, sobretudo a UNITA, que pode suplantar o MPLA, influenciar de forma direta ou indireta. Isso é normal. Sociedade Isso civil, acontece. sim. Sociedade civil em particular. Sim, Isso acontece. houve uma grande campanha nas redes houve uma sociais. grande campanha nas redes sociais. Nas redes sociais, Sim. bastante fortíssimo. E eu quando As discuto... pessoas, os apartidários, Sim. serão todos, mais ou menos todos, que se a UNITA quiser ainda um dia ser governo, teria de ser E depois contra um dos piores erros da própria UNITA foi, por exemplo, lançarem um Sacala, que seria, portanto, o Delfim do Samacuva, que era justamente para continuar a fazer o jogo da manutenção do João Lourenço no poder. E Mas as peças- faziam um jogo da manutenção? O objetivo desse, o Sacala praticamente estava na prateleira, não? Ele foi resgatado. Oh, mas Belinilho, é um pouco de dó. Não, eu só acho Queria que... continuar, mas era quem era o mais próximo, daqueles candidatos todos que eram mais próximos ao Samacuva, era o próprio Sacala, não é? E que também aqueles velhotes lá não estavam a ver, nunca viram bem o Sacala, não é? E Não, mas quando ele eles nunca aparecem, foi os um político velhos... de massa, sempre foi um indivíduo diplomata, com uma postura muito mais para questões mais soft, um pouco de choque. Agora, o político tem que estar preparado, ou seja, há políticos para choque, há políticos para diplomacia, e há uns que são as duas formas. Agora, claro que a presença do Adalberto hoje cria naturalmente alguma instabilidade do senhor da UNITA, isso é uma verdade. Cria uma? Alguma instabilidade do senhor da UNITA, Instabilidade. do ponto de vista do entendimento do fenômeno, do ponto de vista desse elemento que nós aqui discutimos, que é a Olívio, questão... isso é má interpretação. Não, mas também temos de ter alguma coragem e perceber, Não, mas Olívio, quando é assim, entender que as coisas é preciso não estão falar com os próprios da UNITA, Não, tem que se não, falar não, com não, eles. não, Isso é má. Não, não sei o que é. Isso é uma má interpretação. Não, o que eu quero dizer Isso é uma má o seguinte. O que interpretação. eu quero dizer é o seguinte. É que a UNITA é um partido com estes tais valores que nós dissemos. E é bom. Ok? Quando se faz uma transição a este nível, há resistência à mudança. E há uma resistência à mudança. É normal que haja. Só Mas aqui um aspecto, aqui um Acho que aspecto. o termo aqui resistência é um enquadra-se aspecto. melhor. já vai responder. O que eu acho que é interessante, não é? Que eu acho que não sabemos como é que a UNITA está a lidar com aquilo, não é? Repara, o que é que nós temos hoje na UNITA? Temos um Adalberto, não é? Com as características que nós já falamos, mas a primeira linha a seguir do Adalberto... Característica. Mas a linha a seguir do Adalberto temos o Equique, não é? Sim. Temos agora a senhora, a doutora que foi o Ambo, Ana Vita Angolo. filha do senhor. Eugênio Manuvacola. Temos o Adriano, filho Sapinala, que foi para Chihuale, sim. para Benguela. É uma elite. É uma Então, elite. quando nós olhamos para... Espera aí, a minha ela Weba, integra aí a minha ela Weba. A UEBA está no Parlamento. Está bem, não, seja como for. Está no Parlamento a UEBA. Mas ascendeu. Mas o meu ponto é o seguinte, não é? É que a UNITA, não é? A UNITA, aquela UNITA, não está aqui. Mas qual UNITA, no caso? Aquela Estou a UNITA... perceber. Eu estou a perceber, sim. Eu estou a perceber. Não, Mas aquela UNITA... A UNITA Não, mas é dinâmica, a UNITA. Olívio, é muito importante responder isso. Ser dinâmica. Não, mas é preciso responder isso. Essa é uma nova elite. Essa questão, não. Aquela UNITA é esta. Sim. Não tem o mesmo comportamento. Ok. É a mesma essa UNITA mudança, que não tem o essa mesmo mutação que é cuidado que importante. eu quando falo isto, eu vivi com a UNITA 2 anos no AMBO, em cativeiro. Ok. E quando Então, quando eu olho para a bandeira da UNITA, Sim. me dá uma lembrança. Cuidado, né? Mas percebo que não é a mesma UNITA. Cuidado, que isso é muito importante dizer. ok. Não é a mesma UNITA. Mas Então, agora, é ali isso onde... é bom ou é mau? É bom. É bom porque é outra coisa. Não é a mesma UNITA, sabe? E essa pergunta do David faz todo sentido. Absolutamente. Houve ali uma mudança. E eles perceberam que sem essa alteração não é possível. São 20 anos. É aquilo que eu disse, a São tal 20 tomada de anos. consciência. Exatamente. A tal tomada de consciência que eles preciso. dizem, nós temos que nos unir como uma forma, se quisermos sobreviver. E aliás,
com todo, há uma coisa aqui que eu gosto muito, que embora tivesse feito uma oposição amorfa, mas foi o indivíduo que eu, para mim, a UNITA tem que honrá-lo, conseguiu fazer uma transição, foi o Samacuva. Foi realmente, e num momento particularmente difícil. Transformou a UNITA em oposição. Conseguiu, a UNITA, já se falava da refundação da UNITA, desaparecer, até o brasão, o hino, a bandeira desaparecer, criarem um projeto novo. Muito por culpa também do MPLA. O MPLA tinha esse projeto. Não, mas tinha. Não, mas o Samacuva. 2008 foi um momento áureo para o MPLA dar o golpe final. Mas se aparecesse um militarista, o MPLA aqui, se há coisas que o MPLA fez e é preciso dizer que o MPLA é nobre, foi essa questão de fazer a paz com a UNITA naquele momento. Não, isso não é questão de nobreza. Isto é nobreza. Não, cara amigo. Mas espera. Assinado. Não. E que não dá o senhor do presidente Eduardo Santos e até o último homem. Não diga isso. Eu não estou de acordo. Não. A questão que eu me refiro... Mas eu vou só dizer aqui uma coisa. De facto, foi de nobreza. Não, espera aí, eu vou falar, espera aí. Se na política há nobreza, isso foi nobreza. Mas espera aí, se a política há nobreza, foi um ato de nobreza, tens razão. Mas também te vou dizer que a iniciativa não foi daqui. Alguém diz, não, mas eles acataram. Eles disseram, deixem aqueles os vivos que poderão ser úteis no futuro. E há quem anda arrependido por isso. O mais grave é isso. E é mau. Agora, não. Há quem anda arrependido mas por isso também não foge muito. Sim. Isto não foge muito. Mas isso não foge muito da estratégia governativa do próprio MPLA. Como é que um partido, o MPLA, que era governo, tinha um parlamento com a oposição que estava a fazer guerra. Quer dizer, e não tinhas um estado de sítio declarado. Sim, né? claro. Porque numa situação de guerra não há ilusões, porque a Constituição está suspensa. Mas passava-se a imagem cá fora de uma democracia. E é nesse quadro, quer dizer, houve uma inteligência que, embora não tenha sido a ideia... Os anos 90 foram, de facto, um áureo para Eduardo dos Santos, do ponto de vista... Mas é este tipo, mas porque nós também estamos aqui, o resultado da nossa democracia, muitas das vezes, nós não vamos ao fundo da questão, tem a ver com o desfecho da guerra. A UNITA perdeu a guerra e o MPLA está a lhes impor a democracia que bem quer. Quer dizer, quando eles tiverem que levantar um bocadito a cabecinha, tem um martelo, né, à espera deles, não é? E a UNITA tem que entender isso. É natural que isso também. O MPLA não está numa posição muito confortável. Quem está 40 e tal anos no poder tem um desgaste do poder, não é? E é natural que essas mudanças, e eu também defendo, e que vamos ter, mas de uma forma paulatina, e é necessário. Eu até por mim não me faz lá grande... Mas paulatina o quê? Quer dizer, paulatina naquele sentido, por exemplo, o MPLA nessas eleições ganhar por maioria relativa, que já é um ganho para mim, para a oposição. O MPLA tem perdido 10 pontos desde 2012. Ou seja, em 2008 o MPLA teve 82%. Pois. Em 2012, 72%. Em 2017, 62%. Mas é tão inteligente que nunca entrega, fica sempre com a parte do bolo. Essa é a questão. A oposição que temos hoje são 71 deputados. Estou errado. Tínhamos em 92, 73, 74 deputados. Portanto, hoje nós temos uma oposição que é o mesmo valor de 2000 e de 92. Isso tem que se analisar. Que a democracia não dá valores tão exatos de 10 anos, não. Há elementos que influenciam a dinâmica da democracia. Nós temos 65% da população lá não é jovem. Sim, portanto, essa dinâmica juvenil impõe aos partidos, sobretudo os longevos, outras avaliações. E o MPLA, mais de 10 anos no poder, vai ser uma verdadeira ditadura perfeita. Só vamos comparar com o PRI do México. Mas tu não queres isso. Claro que não. Bata na madeira. Sim. Bata na madeira. Isso é madeira, quer dizer, bata na madeira. Isso é jogo democrático. Não, desculpa, mas em que circunstância, no caso? É preciso. Mas agora, será mesmo que esses resultados, essa perca, não é feita de uma forma intencional para passar uma ideia? Essas engenharias... Perguntou, desculpa lá, só um segundo. Perguntou um amigo, assim numa conversa, disse, Paquis, mas o MPLA tem mesmo perdido as eleições? E essa pergunta foi assim... O MPLA tem mesmo perdido as eleições? E eu pergunto, tem mesmo ganho também? Pois, mas a questão é essa. Por que razão é que a nossa oposição não mostra resultados das eleições? Se em todas as mesas tem um representante... Não, o que tem sido é... O meu amigo depois disse... Desculpa, Banha de cobra, 2017... Por que razão é que os partidos na oposição não acompanham todo o processo para perceber realmente o que se passa? E se há fraude, por que não apresenta outros resultados?
Isso foi uma pergunta que a pessoa fez. Mas espera, eu no cenário político, um minuto só, no cenário político angolano, tirando as eleições de 2008, aquelas em que o MPLA ganhou com uma forma confortável. Mas é muito discutível. Não, mas 2008 não. Mas 2008 tu apanhas uma UNITA, uma UNITA que estava, portanto, ter uma manta de retalhos. Sim. Saída da guerra. Sem dinheiro. Tu consegues estar bem, mas imagina, tinhas o bombo do petróleo, havia o bombo do petróleo. Não, mas isso também já não pode. E a esperança de quem vai governar sem guerra, naturalmente. Agora, depois dessas eleições, para mim, existir um vencedor das eleições, ninguém está em condições neste país de vencer por maioria absoluta. Tu tens um equilíbrio. Sim. Tu tens um equilíbrio. Não é possível. Do ponto de vista da matemática, eu não estou a ver aqui um partido. A UNITA, por mais que tenha, por exemplo, zonas, tu vais para a Huila, tu vais para o Namibe, tu encontras grandes comunidades de ouvimbundo, e são ouvimbundos que não sofreram na carne os desmandos da UNITA. Não foram em zonas em que a UNITA fazia ações. Eu, por exemplo, em 92 estive em determinadas zonas que eu depois fiquei perplexo com os resultados. Mesmo a UNITA a perder no Namibe ou a perder no Mauíla, nunca seria por 3-2. Agora, quando me fala em 4-1, para mim isso... Mas o ponto é que não há crença no sistema, né? Não há porquê, porque tu vais a ver. Não há, por exemplo, o Paquis levantou aqui um outro problema, justamente da questão de não conseguir provar isto. Aliás, até acredito que, tirando mesmo a UNITA que faz a tal oposição, que ainda vai se preocupando, conseguir meter delegados nas mesas, os outros partidos, eu nunca sabe qual é até que pacto existe. Não sei se está a ver, eu não sei se eles fazem mesmo intencionalmente, que é para não aparecer. Depois é preciso ter em linha de conta. A própria lei eleitoral diz que os resultados das assembleias municipais devem ser publicados. Sim. Na transportação das urnas, quem transporta as urnas? Quem transporta as urnas? Em 2012, a polícia, mas nunca sabes quem são os polícias. Exatamente, quem são os polícias, claro. Quem são os polícias, claro. A questão das eleições são muito sérias. É ali onde o MPLA mais investe, porque sabe que em África as eleições servem para legitimar governos. E quem ganha, portanto, é aquilo que o David Boy sabe disso melhor do que eu. Como é que chama? Os autoritarismo competitivo. A narrativa de que vamos, por via das eleições, manter os regimes. Depois passamos a ter regimes autocráticos eleitorais. Ou seja, por via das eleições, cria-se um estapa. Nós ganhamos. Numa só palavra eu vou dizer o seguinte. Há partidos que, para se manterem nas eleições, para se manterem no poder, não precisam de contar os votos, não precisam de realizar eleições. Ponto final. Não, é tão simples quanto isso. E isto reduz elementos fundamentais da democracia. Agora, a consciência política do angolano subiu, ou cresceu significativamente, temos que reconhecer isso. O nível de satisfação é melhor e maior apresentado. O regime está desgastado. Está numa mini bifurcação interna. Portanto, isso tem que pesar, por amor de Deus. Agora, isso tem que pesar, negativamente, sobretudo. Estamos a caminho já do fim. Começar aqui para o Paquis. Pensar agora no futuro, não é? Eu olho para esse documento, não é? Para esse documento. Os tópicos do documento, né? Falam uma declaração conjunta, falam do cafunfo, né? Que é uma questão que nós não falamos, acho que também já foi muito discutida por aí. Depois falam de uma Angola democrática, unida e inclusiva, falam sobre a questão da justiça e, por fim, falam sobre as eleições. Mas não tem aqui, não é, pensamento do ponto de vista de alternância, né? Falar, por exemplo, dos problemas que o país tem de economia, por exemplo. Não é? Portanto, parece que nós estamos num cenário, não é, muito, entre aspas, político no sentido sem questões fora disso, não é? Por exemplo, qual é a proposta dessas três lideranças sobre como resolver isso já seria num programa de governo, não é? Isso seria num programa. Mas deixa só continuar. Não, isso não pode vir só no programa de governo. Isso há de estar no programa de governo, né? E vai lá surgir em 2022, não é? 3 meses antes, 2 meses antes. Mas até chegarmos lá, não é? Também era desejável, não é? Que realmente partidos como a UNITA, etc.,
Epá, nos dissessem também, não é? Que criassem um discurso também de país, mas num país que não ficasse só na questão meramente... Está bem, mas isso é uma das questões que se colocam. Mas pronto, eles atacam, por exemplo, aquilo é numa perspectiva aqui do poder. O que é que eu vejo nisso? Estamos muito na questão do poder, não é? Sim, estamos muito na questão do poder, não é? E aliás também todos os partidos políticos lutam por poder. Agora, é preciso ter em linha de conta o que é que eles querem. Eles pedem no fundo eleições livres, justas, transparentes. Pronto. E eles até fazem a questão da CNE, né? Que é um órgão que praticamente tem grande importância. Sim, sim. E depois, inclusive, na declaração eles falam de empresas que são contratadas. Pronto. E quem são essas? É aquilo. E depois ainda tens a comunicação social, aquilo que eu até chamo as canadianas eleitorais, não é? E estas canadianas eleitorais, se não forem desmontadas, eles não estão a fazer praticamente nada. Vamos ter os mesmos resultados. Temos a questão do manico. O próprio Parlamento, onde o presidente do Tribunal Supremo, quer dizer, mentiu ao Parlamento, ninguém levanta essa questão. Mas velho, se me der um bocadinho, mesmo que o Boio não queira falar sobre essa questão do Cafunfo, eu penso que é importante, assim muito rapidamente, só me passar a palavra. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta ao engenheiro Adalberto da Costa Júnior relativamente a este aspecto. Por quê? É importante nós percebermos, e aliás já falei também isto em off com o Boio há 2 semanas, a coisa de uma semana, nós estamos a ter, de facto, elementos de movimentos cívicos, mas são chamados movimentos revolucionários, chama-se movimentos revolucionários. Eu estive no AMBA a semana passada e houve uma conferência onde fui convidado, naturalmente, muito rapidamente, por um amigo, e estavam os jovens de um movimento revolucionário. Este movimento existe também em Benguela, depois existe no AMBA e certamente existirá em outras províncias. Os jovens dos movimentos revolucionários, na minha perspectiva, aquilo que eu pude ver, não querem fazer uma revolução que passa por estudar quais são os mecanismos, como, por exemplo, discutir a questão da Comissão Nacional Eleitoral. Existem nestes movimentos revolucionários pessoas que querem partir tudo. Desculpa a expressão, como estou a dizer. Querem destruir a ordem estabelecida. Por acaso eu já falei isso também com o Boia há uma semana. E depois, no fim, não há o que fazer. E o que me preocupa a mim, foi a pergunta que eu fiz ao engenheiro hoje de manhã lá no hotel, foi que, ó seu engenheiro, a UNITA estará ou não alinhada com estes movimentos? Porque uma coisa é ter movimentos civis a fazerem manifestação, outra coisa é esses movimentos civis estarem atrelados a um partido político. Isso a mim me parece preocupante. Deixa-me só terminar essa reflexão. Essa reflexão é importante terminá-la, para depois não ser mal entendido. Uma coisa é nós termos jovens que vão à rua e reclamam por falta de emprego. Legítimo, profundamente legítimo. Outra coisa é estes jovens serem suportados por partidos políticos. Para pedirem que emprego. Isso, para pedirem emprego. Essencialmente quando pedem, só um bocadinho. Essencialmente quando pedem emprego, desejando partir tudo, ou seja, destruir a ordem estabelecida para reconstruir outra. A resposta que recebi do engenheiro, naturalmente, na conferência foi que não. A UNITA naturalmente apoia todos esses movimentos, mas não está ali... que apoia. Apoia no sentido de apoiar por causa da luta dos direitos. Tem que apoiar em voto também. Sim, mas está bom, mas não está aliada. Para capitalizar politicamente. Pois, mas só um bocadinho. Eu não sei se me fiz perceber a minha ideia, porque passar essa ideia é importante. Passar essa ideia é importante, porque neste momento, o que estamos a viver, por exemplo, no Cafunfo, é que os partidos na oposição puxam por um lado e o partido no poder puxa por outro. E o partido no poder tem a polícia. E depois fica-se numa confusão, não se percebe onde é que começa a ação da polícia e onde é que termina a ação do partido no poder. Isso cria muita confusão. Então vai-se dizer que o MPLA é ditador. Mas a minha perspectiva é que, primeiro, partimos nesta luta da democracia, é verdade, e aqui um ponto que não devemos esquecer. Se hoje nós conseguimos falar aqui na Cabunda Breaking News, é porque em 2017 houve eleições. E nós não devemos esquecer, eu não estou de acordo com o ponto 2 ou 3 que aparece aqui no documento, que diz que nós recuamos profundamente. Temos estado a recuar, mas não podemos misturar tudo. Porque nós em 2015 não podíamos ter Cabunda Breaking News. Estás a ver onde nós estamos mais velhos? Mas agora eu vou lhe fazer. Não sei se me faço perceber. Eu vou lhe responder esta questão. Nós vivemos, portanto, asfixiados. Nós vivemos asfixiados durante o tempo do eduardismo. Não há dúvidas que esta pequena abertura que a emergência do presidente João Lourenço, como se fosse uma panela de pressão. Porque quem é que me garanta que no seio destes movimentos... Mas isto existe. Mas isso existe. Quem é que me garanta que no seio destes movimentos e jovens não estejam também o poder a infiltrar os seus? Quem é que me garante?
E por outro lado, é preciso ver e saber lidar com que tipo de manifestantes nós estamos a dar. Porque ainda ontem estava a ler uma notícia preocupante, em que estão a vender uma manifestação, tentaram vender uma manifestação. Eu ouvi, eu também li isso. Isto até pode ser uma forma de descredibilizar. Mas aí é onde está o problema. Agora este vínculo que se mantém, que se procura manter qualquer manifestação, quer dizer, passa-se um certificado de incompetência aos jovens, que eles por si só não se conseguem manifestar, tem que estar sempre um partido da oposição. E esse partido da oposição está no partido da culpa de tudo, os culpados de tudo, não é? Que é a UNITA, não é? Porque normalmente é preciso lá ver, por exemplo, em Cafufo, tivemos quando se deram aquelas mortes, não associaram a UNITA aos partidos da oposição, mas depois com o tempo, com a medida da temperatura foi subindo, já arranjaram a UNITA entrou, a oposição, claro. Depois foram mobilizados os sobas, sobata, daquilo que tem sobas, e depois debaixo do soba ainda tem um outro. Os regedores, são os regedores. O Subeta também, sim, também é aquilo é tudo, assim, é um... Deixa-me escrever. A volta dos 40 mil, são do país... Assalariados. É um emprego. Não, são indicados, aquilo política de acordo, e depois guardaram, segundo o Macangola diz, em 2017 as urnas e não sei o que das eleições estavam à guarda dos sobas em suas casas. Agora... Sim, voltando no assunto. E é preciso ter em linha de conta que também é como se fosse uma panela de pressão que explodiu. Também tiveste isso na Rússia, quando o Gorbachev. Sim, mas há um aspecto evolutivo. Eu acho que nós estamos numa situação em que acho que está difícil por causa da crise também. Mas nós não podemos esquecer os passos que demos para chegarmos até aqui. Isso é importante. Está bem. A gente precisa dar mais um passo. Que eu disse, mesmo a nível da comunicação social. Sim. Nós demos passos. O presidente João Lourenço, e quando assumiu as rédeas do poder, conseguiu dar passos, inclusive. Conseguimos conquistar. Está bem, mas agora, pronto, eu até na altura... uma imagem lá fora, está bem, sim, para vender a imagem. Aliás, e não só... Se não fizesse isso, não sobreviveria. E eu fico com outra, e eu ainda vou mais longe. Não, eu fico com a ideia que ele precisou justamente da imprensa, usou a imprensa justamente para levar a cabo o seu combate. Pronto. A determinada altura, porque se nós formos a ver o tal combate contra a corrupção, contra a impunidade, abriu fissuras no seio do próprio MPLA. Quando começaram os primeiros êxitos que foram tendo, o que é que vinham aqui os nossos comentaristas e analistas? Dizer, não, quem é? O MPLA roubou a iniciativa da UNITA. A oposição, roubou a iniciativa da oposição no combate à corrupção. Agora que as coisas não estão a correr de feição, nunca mais ouvi ninguém falar nisso. Quer dizer, já não falam que o MPLA, já não querem atribuir o mérito tanto ao MPLA. Não sei se está a ver, porque sabem que as coisas não estão a correr de feição. Mas para quem? Para o MPLA ou para a UNITA? As coisas estão a correr bem para quem? Para o MPLA, né? Mas quem ganha com isso as coisas correm bem? Não, no combate à corrupção e à impunidade, escancararam muitas portas. Sim. Agora, é verdade quando o Paquet se diz, nós tivemos ganhos em termos de comunicação social e outras esferas, mas o que mais me preocupa é que nós estamos a regredir e nós vamos ter o quê? Temos uma comunicação social... fechar as portas, que uma vez abriram. Então, não havia um objetivo claro em abri-las em nome da democracia, em nome de uma transparência, ou de uma mudança. Era uma estratégia. Portanto, João Lourenço, se não criaste, se não descomprimisse, se não abrisse uma estratégia interessante, não sobreviveria lá fora. Quantos movimentos sociais... Não é só lá fora, mesmo aqui dentro. Sim, Ele perderia o controle. Precisava de apoio. Eu, por exemplo, eu dei uma entrevista que os gajos me tinham feito em 2017 ao Jornal Observador ou qualquer coisa. E eu já tinha alertado sobre isso. Eu disse, olha, nós temos uma comunicação social que neste momento vai buscar os podres do Zé Eduardo, mas não critica o João Lourenço. E que as coisas vai fazer o mesmo papel que fez com outro, como está a fazer com este. E o resultado está aí. O resultado está aí. Mas eles também, quer dizer, portanto, a comunicação social pública funciona a duas velocidades. Nessa altura, portanto, é a lei da rolha, porque há necessidade para garantir a vitória eleitoral. Mas depois disso, descomprimem. Dá uma imagem de abertura. Quando tiver no próximo ciclo eleitoral, tornam a apertar. Sim, o MPLA, quando está próximo às eleições, que africa a comunicação pública e privada também. Sim, é preciso ver como é que foram abocanhar as televisões, as rádios. Há aqui um elemento que é quase impossível controlar,
Há um elemento que é quase impossível controlar e quando se controla, há despertos alarmes lá fora, que é a questão das redes sociais. Portanto, a Rússia, não, o Irão, o Paquistão, a Índia, a China, em algum momento fecharam o sistema de comunicação, portanto, a internet, porque viam que era ali onde grande parte das ações estavam a ser... Mas a China não, é por isso que se diz que aqui eles quiseram investir forte no satélite justamente para ter o controlo. Portanto, tem um sistema de um filtro. Antes das coisas virem a público, são filtradas. Okay. Mas isso também precisa muito dinheiro. E eu não sei se eles estão numa posição. Não, isso eles podem importar cérebros, vem de Israel, vem da Rússia também. A Rússia deve ter muito ganho no desemprego também que está... Pois, então... a questão das manifestações. O que se passa é que os partidos políticos perceberam-se que os grupos avançaram mais do que eles. E eles foram atrás dos partidos políticos, ou foram atrás dos grupos, para capitalizar com isso. Os grupos não têm dinheiro, mas os grupos têm estrutura. Eu estou a fazer um estudo meu, né? Vou falar com os grupos, vou tentando pesquisar. E são coisas organizadas. Há também infiltrados. Essa questão do mercenarismo na manifestação também existe. Por quê? Os jovens desempenham uma atividade cívica ou ativista e não trabalham. Portanto, o ativismo e a política é para depois da vida laboral. Eles não fazem isso. Por quê? Porque o país nos dá outra oportunidade. Eles têm carências básicas. É a sua grande fragilidade. É por aí onde o regime os apanha. Mas os grupos são tão organizados que essa questão dos infiltrados, eles já conseguem detectar quem é quem. E eles sabem que o fulano, ciclano, beltrano recebem e têm contato com a ABCD. E conseguem, portanto, criar uma estrutura para controle. Olha que não é à toa que o próprio regime teve que ter uma outra estratégia para dispersá-los, que é raptá-los e levá-los fora das cidades, nas zonas inóspitas. Isso é um crime. Receber telemóvel, receber calçados, deixar os jovens lá. Eu tenho informações que a polícia nos leva e eles conseguem, ali no carro, fazer fotos e mandar para uma rede que eles têm montado, que consegue desbaratar isso. Portanto, os grupos estão organizados. Claro, não tem uma estrutura de polícia, de comando único, e eles, uma ação estratégica, mas também é outro elemento que está em seu desfavor, é que usa-se o sistema de vigilância pública para desmobilizar as manifestações. Ou seja... Aquelas câmeras? Sim, usa-se para desmobilizar as manifestações. E outra coisa, o José Eduardo tem razão, é da qualidade que sentir a quantidade. Deixe-me ir estudar nas universidades que o MPLA meteu em Angola. E essas universidades formaram, bem ou mal, pessoas com competência, do ponto de vista da política, da economia, da história, que estão a trabalhar em grupos paralelos na sociedade civil para dar força a uma voz. Há um grupo específico que quer poder político, que é, por exemplo, os jovens para autarquias. Eles querem poder político mesmo. Quer mandar? Sim, e é normal. Eu também quero que eles mandam também, é do meu interesse. Eles têm que mandar porque também são angolanos. Há uma campanha, portanto, sim. Campanha no sentido de encostar, sobretudo, a UNITA à parede, como apoiante destes grupos. Mas aquilo é para condicionar... Sim, mas velho, os grupos, quando fizeram a manifestação, acho que é do dia 4... Quando o Nelito foi? Sim, na manifestação do Nelito. Os grupos foram ter com os partidos, incluindo com o MPLA. Foram ter com os partidos, para os apoiar. Eles não apoiaram. Quem apoiou? Foi a UNITA. Viu que podia capitalizar com aquilo e apoiou. É tão simples quanto isso. Agora, a UNITA quer ser poder, o MPLA quer manter o seu poder, se a UNITA quer ser poder, tem que encontrar focos de pressão e capitalizar por essa via. Mas houve um escândalo, as pessoas disseram que a Treva abriu e os jovens... O deputado não pode participar, tem que pedir autorização. Para viajar tem que pedir autorização. Essa visão quadrada da política... Outro não para ir à casa de banho, outro para ir à casa de banho não pediu autorização. Mas isso foi à casa de banho. Mas olha, não, mas entendeste? Mas o meu ponto, eu entendi o seu, mas o meu entendeste o meu. Mas o ponto aí, só para a coisa, o ponto do Paquice, na minha perspectiva, não é? Tem que ser visto que há teorias da ciência política que são claras. Tem que ver com a questão como é que tu implementas a democracia. Okay. Quando quem lidera o poder, não é? Claramente assume que não quer mudar as regras, não é? Se, por exemplo, não quer fazer eleições claras, etc. Você está a deixar do outro lado poucas alternativas de promover mudanças. Por via no limite, do jogo. No limite, você cria uma situação
que as pessoas se convençam que aquilo, o único caminho é da chapada. É da chapada, sim. Estou a perceber. Não, E faz é sentido. legítimo. Faz sentido, faz O sentido. ônus não está nos miúdos. O ônus está, da minha perspectiva, em quem está a governar. Que não Como dá o dizia escape. o Lídio. Você tem que diminuir a pressão. Por exemplo, por que não fazem autarquias? Que é coisa assim mais... Por que por exemplo, o Daniel fez aquele teatro, naquele discurso, etc. Por que não faz autarquias? Os miúdos perceberam, qualquer pessoa, todo mundo percebeu, que não fazem porque não querem. Não E, quer. pô, Aliás, tem medo Não, de e depois, perder- esse tem movimento- medo de perder o poder. E há quem entende que as suas vidas não podem estar dependendo de alguém que não quer fazer porque não quer fazer. É, mas estou de acordo. Agora, se a UNITA, que é também uma coisa, é assim, uma narrativa completamente sem sentido. Está a fazer aproveitamento político? Sim, a oposição é para fazer oposição. político. Eu às vezes... Por isso se chama oposição. Não, mas é que tu David, tiveste eu às vezes na mais fico triste. triste Tô de acordo. a ouvir gente letrada que passou pelas grandes academias a dizer está a fazer aproveitamento político. Mas então, estás a falhar, eu vou dar beijinhos. Mas o Por amor de problema, Deus. pronto, aí é que está também. Já chega. Aí é que está o nervo da questão. Precisa. Pronto, Já a chega. oposição, o MPLA também sempre se habituou a ter uma oposição orientada e disciplinada. Friendly. E o outro homem, o Veio Adalberto, é justamente dinamizar o oposto. e o oposto. Sim, É o oposto, né? Veio dinamizar. Pronto, Sim, ele mas não era faz esperado isso. também. Samacuva Era sempre era esperado. friendly, né? Era o esperado. Sim, sim, O Adalberto depois da transição de Samacuva, aquele que traz uma outra, apimentou o ambiente político. Nós estamos há 2 anos com uma dinâmica política de factos de semanais. Muito já, semanais, exatamente. E factos que põem o outro lado preocupado. Portanto, o facto de, desde que ele é presidente da UNITA, nunca ter sido chamado para a imprensa para uma... Quer dizer, é exatamente isso que às vezes nos preocupa. Como é possível, se nós queremos higienizar, melhorar, é para o homem da oposição. A imprensa é pública. Pelo menos é pública, está A escrito. televisão, E, não portanto, dá, isso não ele não acontece. faz o Adalberto, a TPA, não entrevista o Adalberto. Sim. O outro clone, todos os clones que aquele, agora a TPA 1, 2, 3, 4, nenhuma delas entrevista. Tem TPA 4 Inclusive agora, sei ele do caso tem de TPA 4 mais um ele. jornalista, sei do caso de um jornalista do Jornal de Angola que teve a iniciativa de entrevistar o Adalberto e que sofreu ameaças. Pois ainda nem é preciso ir longe. O Adalberto deu uma entrevista ao Jornal de Angola em 2017 que até hoje não foi publicada, porque ele criticava o João Lourenço. Não foi publicada há 4 anos que o jornal... 17 estamos a caminho de... Há 4 anos. 2021, quase 4 anos. Sim. Há 4 anos que essa entrevista, portanto, não veio a público. Só por aí já se consegue ver, quer dizer... Quando tu não dás, por exemplo, há um discurso, e aquilo que se faz nas democracias, não é? Há um discurso do chefe de Estado. Quem vai comentar é o da oposição. Não tem que ser do mesmo partido, não é? Eu não vou pedir à minha mulher para advogar em minha defesa, não é? O que é que ela vai dizer? Vai sempre dizer muito bom, que tenho o melhor marido do mundo, que eu sou... Naturalmente. E como é que eu vou melhorar? Porque a própria comunicação social não ajuda o desempenho do próprio executivo. Tiveste, por exemplo, eu ainda vivi isso, que eles, por exemplo, vou dizer, a seca no Cunena, há cerca de 2 anos e não sei o quê, o Presidente da República foi para lá, ficaram de construir as tais barragens, enviaram para lá aquelas motas cisternas. Quer dizer, ninguém vai fazer um trabalho para saber se aquelas motas funcionam, como é que estão a minimizar o problema. E a comunicação social é que tem que ajudar a fazer isso, a desportar o próprio executivo. Dizer onde é que, por exemplo, podem faltar peças, pode faltar e não sei o quê, se estão a dar outro destino. São essas situações que nós temos. Por exemplo, fizeram uma campanha à volta daqueles médicos cubanos que vieram. Porque... Onde? Não sei. Quer dizer, mas eu já lancei desafios. Não basta você pegar, porque é médico da especialidade de família, colocá-lo no município. Quer dizer, é preciso lá saber quais são os meios de diagnóstico que tem. Tem um raio-x, tem um microscópio para fazer uma gota espessa e não sei o que. Essas questões não, porque nós ainda vivemos um bocadinho. Quer dizer, é na questão do impressionismo. Criarem, por exemplo, aquele hospital criaram, que abriram no Bié. No Bié. No Bié. Aquilo tem lá equipamentos sofisticados, também tem azar, as pessoas estão a morrer. As pessoas preferem a estrutura... Mas não estão a usar esse equipamento. Mas olha, nesta matéria... Também não tem quadros. Sim, também não tem quadros. Por acaso ouvi o homem do Sindicato dos Médicos a dizer que, quer dizer, a gente faz hospitais, mas depois não usa. Agora,
o Olívio, depois o Boio, levam para uma situação que é muito interessante, que é, eu, na minha perspectiva, o MPLA está a perder muito tempo. De facto, o MPLA está a empurrar a população para a parede. Mas é como empurrar uma espada que está em risco para si e o indivíduo está a empurrar. Ou seja, nós estamos a chegar numa situação em que, se realmente não se descomprime, a coisa arrebenta pelas costuras e perde tempo o partido, porque eu acho, essencialmente aquilo que vemos no comunicado, o MPLA tem a oportunidade para democratizar o país. Que eles já falam dessa tal democratização do país. Mas é democrata. Pois, mas sabe que tem candidatos únicos, pois, mas a questão candidatos naturais. Sim, mas ele tem... O MPLA vai a voto interno com um candidato. Pois, mas não é possível. Mas eles têm essa oportunidade. Não só têm oportunidade, como têm meios. Sim, não, eles têm oportunidade, têm dinheiro e têm meios para fazer isso. Eu acho que estão a perder um tempo tal que vai chegar a um ponto. Eu não acredito, por exemplo, que agora 2017, 2021 e 2022, tudo bem, mas eu não acredito que em 2022, não havendo uma Comissão Nacional Eleitoral aprovada por todos, nós tenhamos eleições pacíficas no país. Eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar. Não acredito. A maneira como estão as coisas, não acredito nisso. E o MPLA grande problema que é para mim, pode mudar isso. Muitas das vezes eu fico com uma ideia, não é? Que não há pessoas que têm uma visão do futuro. Porque o MPLA, sabendo que estando numa situação como está de desgaste do poder, é natural que devia fazer ligeiras aberturas para permitir uma transição pacífica. Mas é isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. Com muita inteligência, por exemplo, os brancos fizeram na África do Sul. Consegue-se fazer isso. Mandela, trabalharam o Mandela. Claro. Disseram exemplo, você está a ver Angola, se estou a ver Angola, está a ver Moçambique, em que estado é que você está? Em que estado é que estão estes países? Pois. Nós vamos democratizar aqui umas aberturas, já vinham gajos que já tinham visão. Mas é isso que eu estou a dizer. Sabiam que o apartheid não teria muito tempo. Pois. Então foram promovendo umas reformas, não sei se está a ver. E quando chegou, encontraram um clima favorável e chamaram o Mandela, pá, malta aqui também. E continuam a mandar economicamente. Continua a mandar economicamente. E o problema está encerrado. Quer dizer, e os negros vão aos pouquinhos. O problema está encerrado, claro. Mas essencialmente, Olívio, só um bocadinho. Essencialmente, quando estamos numa altura em que todo o combate à corrupção é dirigido para pessoas que são do MPLA. Neste momento não temos ninguém da UNITA da Casa Cedo para já, que não é nada. Não é possível. Por isso é que eu estou a dizer, Olívio, por isso é que eu estou a dizer, essencialmente numa altura em que quem mais roubou é o MPLA. Então, se você que mais roubou. Quem roubou? É o único. Não, mas o discurso do presidente da República não está a me deixar acabar. Não, ele não está a me deixar acabar. Isso é rápido. Nesta altura, era de bom tom que de facto fizesse aquilo que está a dizer o mais velho Lídio. Quer dizer, abra as portas e as comportas. Deixe que o país funcione. Mas tem competência para isso? Poxa. Olha, a questão, o mais velho trouxe a África do Sul e lembrei no Black Economic Empowerment, não é? E nós tivemos a acumulação primitiva do capital. Nem a acumulação primitiva do capital permitiu ao MPLA criar uma elite econômica de facto consistente, claro, que se apartasse da política e que fizesse a influência por via do setor econômico, o político. Mas também é preciso ter, e aquilo que nós não temos, é tal patriota, tal empresários, patriota. Tiveste que empresários que pagaram no dinheiro angolano, que foram comprar órgãos de comunicação social, injetar dinheiro em órgãos de comunicação social portugueses, numa de querer inverter a linha editorial desses órgãos e passar a mensagem da colonização no sentido inverso. Tiveste empresários que foram a Portugal produzir o azeite, em vez de implementarem um projeto que o Namib também dá lá para Pois, mas agora, isto demonstra o quê? A falta de preparação do MPLA. O MPLA não tem projeto de Estado. Eu pergunto a vocês. Mas tinha, se você lê os livros, MPLA tinha. Deixa-me fazer deve ter perdido. Uma analogia rápida. Deve ter perdido, mas tinha. Não tem. Deve ter perdido, mas tinha. Confundia negócios, mesmo o próprio Zé Eduardo, quando há um discurso que ele diz assim: as nossas relações estão boas com todos os países, menos com Portugal. Mas as relações da Isabel dos Santos com os Tugas, não eram as relações de Estado. Porque se fossem as relações de Estado, como é que a Sonangol foi fazer investimentos em empresas falidas lá fora? E nessa situação de crise, tinha que haver retorno do dinheiro. Essa questão dos empresários, se me permite, há aqui dois elementos, e a questão da falta da acumulação do capital, a falta do projeto de Estado. Em política, e o David Bowie, o doutor Anderson sabe disso, existem dois grandes capitais que são fundamentais para a operacionalização do milagre econômico ou político: tempo e dinheiro. A guerra terminou no dia 22 de 2002, morreu, a guerra acabou. No dia 22 de 2022, são 20 anos que a guerra acabou. Qual é o saldo do MPLA?
Qual é o saldo do MPLA? Tiveram tempo, E dinheiro. 20 anos, que é onde a política acontece. A política acontece no espaço geográfico ao longo do tempo. Cronologia. Cronológico. Com quê? Com dinheiro. Você vai investir em pessoas, políticas públicas, econômicas, para fazer acontecer a coisa. Isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, acabou a oportunidade para o MPLA. Se existir, vamos ir para o descalabro. Porque as pessoas não têm paciência, Vamos. não têm mais tempo e não há dinheiro E que para seria comprar. o pior? Claro, logo, concordo com o mais velho, não há gente interna com essa visão holística. Os países têm que ter Mas, condição de criar essencialmente, pessoas que pensam para 20 anos, para 30, 50 anos. nesta altura, e há angolanos fora do MPLA com essas competências. Só que não querem se misturar a esta sopa salgada que eles fizeram. Não, eles também discriminam. Pronto, é aquilo que foi declarado no Congresso da Despedida Morta ao bajulismo. Mas o bajulismo está de volta. E são esses bajuladores, esses que ontem serviram o eduardismo, hoje estão a servir o lourencismo, não é? E chegaram a uma conclusão que eles só sobrevivem com bajulismo. Dá muito mais crédito, quer dizer, essa política de exclusão. Porque nós não temos ainda quem pensa em conceito de nação, de governar. Nós vemos, por exemplo, os orçamentos, quando a oposição diz não, devemos corrigir aqui, mas eles não impõem a vontade. E depois têm que fazer orçamentos retificativos, dando razão àquilo que a oposição tinha lhe chamado a atenção. Quer dizer, é extremamente, nós somos depois, o tal fanatismo, não somos capazes de aceitar o outro. E enquanto isso, eu penso, há outro perigo também, é bem verdade, de uma vitória por maioria relativa, portanto, criar falta bloqueio, de né? sentido. Pode criar um bloqueio, né? Pode criar um bloqueio, da falta de sentido de Estado da parte da oposição. Mas eu não sei se é melhor assim do que essas ditaduras da maioria. Falta de sentido de Estado da oposição no sentido de sentido de Estado, por exemplo, há um projeto-lei que carece de acordo com a maioria oposição, e a oposição pode pura e simplesmente bloquear. Sim. Isso aí é uma falta de sentido de Estado. Em grande medida. Sim. Em grande medida. Pronto. Agora, também, entre esta do bloqueio da oposição e a manutenção da ditadura da maioria, quer dizer, é preciso ver, não sei qual é que traz mais vantagens para o país. Né? Não, nós temos em Angola, do ponto de vista prático, falta pouco, uma ditadura perfeita. Nós estudamos o Partido Mas não vai acontecer. Tudo dava certo, tudo dava bom. É uma ditadura Não vai perfeita. acontecer ou está a acontecer? Está a acontecer. Eu penso que está mesmo a consolidar uma ditadura perfeita. com esta frente, grande preocupação. com esta frente dos partidos políticos, penso que não vai acontecer. Penso eu. Okay. Bem, então vamos então para terminar, eventualmente dava para cada um de vós 5 minutos, quiserem dizer seja o que for. A minha questão, eventualmente, gostaria que vocês concluíssem como nós começamos, não é? Qual é, na vossa perspectiva, a sustentabilidade desse projeto, se assim podemos dizer, e também qual é a vossa expectativa em termos de qual é que será a reação e a resposta do MPLA? Paquice. Bem, são 5 minutos, né? Acho que vou usar 4, pelo menos. Eu penso que, neste momento, e por tudo aquilo que nós dissemos, o MPLA tem um projeto no sentido de o MPLA tem mais responsabilidade, ou seja, o MPLA tem responsabilidades de Estado. E eu penso que o MPLA não pode perder de vista aquilo que são os sinais dos tempos. Tem havido muitos sinais dos tempos desde 2017, naturalmente, e é preciso nós reconhecermos aqui, vou fazendo parênteses, nós desde 2017 até hoje, em 2021, temos uma grande abertura política no país, é verdade, temos mais liberdade de expressão, temos mais outras liberdades, é verdade que tudo isto vai entruncar com aquilo que é a Covid-19 e a fome, portanto não podemos, apesar de termos fome, não podemos esquecer dos avanços que fizemos até o momento. Isto é um ponto assente. Agora, relativamente a um grande problema que houve no Cafunfo, a tal questão da manifestação, eu acho que o Presidente da República realmente devia se manifestar no sentido de dar uma palavra, ou de consolo, porque sejam congoleses que morreram, depois belgas, quer dizer, o Presidente, quando morre alguém no país, tinha que dizer alguma coisa. Eu tenho entendido o fechamento do Presidente João Lourenço como a redoma que foi posta ao Presidente Zé Eduardo Santos durante os 38 anos de governação. Portanto, eu entendo que o Gabinete de Comunicação do Presidente faz muito mal em, efetivamente, se calar sobre a questão do massacre. Mas ainda entendo também que o comunicado do Biro Político do MPLA foi péssimo. Eu acho que o mais velho Pombolo, mas o Bento Kangamba, não são propriamente as figuras para falar em nome do MPLA. Não.
Não ponham o Bento Kangamba, chamem outra pessoa. Agora, se quiserem alguma comunicação em língua Kikongo ou Choco, então podem chamar o Bento Kangamba, penso que pode falar muito bem. Porque a questão do português, para se comunicar em português, precisa interpretar. Tenho também entendido que o comunicado do MPLA foi muito musculado. Musculado por quê? Porque o meu xará, que por acaso é o Albino Carlos, é uma pessoa simpática. Podia ter feito, e mesmo um pouco birro político, podia ter feito um melhor comunicado relativamente à questão do cafunfo. Mas também, agora aqui, relativamente às eleições. Penso que os partidos políticos, tanto aqueles que se coligam como a UNITA, têm que perceber uma coisa. A nossa luta neste momento, a luta da sociedade civil neste momento, tem que ser contra, portanto, o Manico, que é o homem da Comissão Nacional Eleitoral. Por quê? Porque se nós em Angola tivermos eleições livres e justas, eu deixo-me dizer uma coisa, sem fazer futurologia, o mais velho não gosta disso. Eu acho que o MPLA não perde as eleições de 2022. Acho que não perde. Acho que o MPLA não perde. Acho que o MPLA passa essas eleições de 2022. Por quê? Ainda bem que passa. E que passa mesmo, porque tem problemas internos a resolver. Mas o problema é do MPLA. São meus 5 minutos, ainda estão nos 3 minutos. O MPLA tem problemas próprios a resolver. E, portanto, vamos à máxima que disse o mais velho Samakuva. Ainda bem que são eles que ganharam. Porque eu entendo que se a UNITA tivesse ganho as eleições em 2017 e hoje quisesse combater os marimbondos, nós tínhamos sangue no país. E então, chegados a este ponto, continua esta luta à corrupção. E eu não estou de acordo com aquilo que aparece no manifesto, quando nos referimos a coisa, portanto, aquilo que é a luta à corrupção. E os partidos coligados, mais velho Tivucuvuco, Engenheiro Adalberto, mais Justino, dizem que a UNITA, ou seja, o MPLA está a fazer uma luta seletiva. Penso que aqui nós estaríamos a minimizar aquilo que é a luta à corrupção. Fez. Se é seletivo ou não, vamos ver depois os resultados que advirão da justiça. E então aqui também haverá, da parte da sociedade civil, uma forte pressão aos nossos órgãos de justiça. Porque quem julga não é o João Lourenço. Apesar de a PGR responder diretamente ao João Lourenço não julga, João Lourenço manda para a justiça. Então eu entendo que temos que respeitar os passos que estão a ser dados, porque amanhã, se a oposição ganha, se o engenheiro amanhã fica presidente, vai precisar não só da sociedade civil, como também de outros partidos na oposição para respeitar o trabalho que está a fazer. Entendo, para fechar a pergunta que o Coisa me faz, o David Boio, entendo que este comunicado é muito importante. Entendo também que haja, de facto, mais consistência da parte do Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, da parte do Abel Palanga Tivucuvuco, coronel-geral do Projeto Pajá Civil Angola, da parte do mais velho Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, haja mais consistência, porque isto vem ser, de facto, uma lufada de ar fresco que Angola precisa, e os angolanos precisam, para não só destronar o MPLA agora, penso que agora não vale a pena, melhor ainda continuar, mas para criar o equilíbrio que nós queremos no Parlamento, porque um Parlamento desequilibrado é, de facto, uma ditadura da maioria. Isso não ajuda o país. Eu terminaria. Olha, eu acho que se a oposição em Angola quiser tirar aquela ideia que paira em algumas pessoas de que não quer ser oposição ou gosta de ser oposição, e aqui falo da UNITA, que gosta de ser segundo partido mais votado, terá... É só cruzar os braços, portanto, não abraçar iniciativas do género, nem agora está no momento áureo, um momento importante da sua... Nunca esteve tão próximo ao poder quanto agora, do ponto de vista, pelo menos da observação, dos meandros, da influência, da forma como se impõe, pela sua nova liderança, a estratégia, enfim. O cenário político está favorável à oposição. Terá que capitalizar com isso, terá que encontrar as melhores formas. Essa é uma via interessante. Controlar o processo eleitoral é outra via interessante. E também acho que tem que fazer uma diplomacia internacional, porque ficou claro que em regimes autocráticos, como é o nosso caso, não precisa das eleições para nada. As agendas são externas. Sobretudo, o sistema de hidrocarbonetos e diamantes é um sistema corrupto. E a UNITA em particular sempre teve uma grande diplomacia nos Estados Unidos da América. É hora de começar a fazer um jogo duplo. Pá. Tentar lá fora, tentar aqui dentro. Até conseguir influenciar lá fora o suficiente. Porque temos que ser claros. Nós somos um país que dependeu até 92 das últimas eleições, com influência externa. Os Estados Unidos da América apoiavam a UNITA de forma muito viva. E os cubanos e os russos apoiavam o MPLA. Portanto, agora a UNITA precisa encontrar, dentro do espaço político internacional, meios para se impor a sua influência. As pessoas não morreram, ainda estão aí. Influenciar por essa via e influenciar internamente. Foi assim que Eduardo Santos venceu o Savimbi. Portanto, o Savimbi tinha influência lá fora, o MPLA não tem influência cá dentro. Fez 10 anos a matar o Savimbi lá fora. E conseguiu, portanto. Esse relatório do Estado norte-americano vem nesse sentido.
Eu acho que sim. Eu acho que é uma sorte da UNITA, ou como o doutor estava a dizer, há uma intervenção, uma parceria Isabel dos Santos e UNITA, para começar os podres dos jovens. Sorte, do ponto de vista prático, não diria, mas há oportunismo, ou seja, a DW lançou um documento que traz o dono da empresa a falar sobre o assunto e diz que eles foram atacados e grande parte dos ataques supostamente vieram da Angola. Ou seja, o documento... Era natural. Sim, o documento não é do governo americano. É de um juiz. Eles são um país plural. Procurador. E o procurador. Lá o procurador tem o peso. Americano. O presidente, quando ele fala do procurador, ele mija-se. Porque se esse indivíduo ir além, então, portanto, lá há um procurador que está a julgar ou que vai instar estas figuras dentro daquele âmbito. Logo, isso mancha João Lourenço e mancha gravemente. É preciso capitalizar com isso. Explodir com essa informação que vão dar lugar a outras. Porque um dos elementos que eu acho que a oposição podia fazer é usar protocolos internacionais que Angola assinou, que a Europa, sobretudo, e os países como os Estados da América, penalizam elites corruptas como a do MPLA lá fora, confiscando bens, impedindo saídas. Isso pode fechar o cerco e obrigar o MPLA a negociar nas eleições, com resultado negativo, ou aproximar-se de um resultado tão feio. Portanto, se o processo eleitoral for tão feio, a situação fica tão agudizada, claro que o MPLA vai ter que fazer uns recuos para encontrar a melhor amortização do choque. Lídio. Portanto, relativamente a esta questão, eu penso que a oposição, para que consiga ter sucesso, tem que bater bastante na tecla, não apenas na mudança do Manico, que para mim o Manico é a ponta visível do iceberg, mas na própria formulação, na própria estrutura da CNE. E depois temos também que ver na questão da maior transparência da contratação das empresas, porque está por demais definido que a Indra é uma empresa que, aliás, não é só em Angola, a espanhola Indra, não é só em Angola, mesmo ela está associada a processos de corrupção eleitoral em países da América Latina. Do Sul, sim. Está julgado nos Estados da América, sobretudo. Também temos o caso depois desta empresa Sinfic, também onde se conjugam uma série de interesses. Há uma outra que agora também vem neste relatório do Departamento de Estado, que é a Orion. Pronto, a Orion. A empresa de marketing do MPLA. Sim, essa empresa que também, de certo modo, aparece também naquela no Lava Jato, não é? Daquele ato de corrupção do Lava Jato, e que a própria é da primeira dama, né? Sim, mas também aparece o nome, já foi que diziam que a empresa também tinha ligações ao próprio Presidente da República e ao governador de Benguela, o atual governador de Benguela, sim, Rui Falcão. Pronto. E são essas tais questões que é preciso ver. Eu também, por mim, eu respeito qualquer resultado nas urnas. Mas também não estou a ver aqui, pela maneira que eu vejo dessa postura que tem sido assumida, eu estou com um bocado de medo. Se a oposição amanhã ganhar, não sei o que é que pode acontecer. Porque, mas como assim? Medo porque numa situação de inviabilizar, não diria tanto na violência eleitoral, mas numa questão de inviabilização da governação. Portanto, quem inviabiliza o MPLA, no caso? Naturalmente, não é? Inviabilizar. Isso nós temos pela postura, quer dizer, da maneira que nós temos. Eu já tinha aqui. Então, se calhar, um pacto de Estado pode ser uma solução airosa. Sim, seria uma solução airosa, porque as pessoas foram formatadas, há mentes que foram formatadas de tal forma em que não conseguem estabelecer uma fronteira entre partido e Estado. Eu tive episódios que eu acompanhei, não sei se lembram daquelas enxurradas que houve em Cacoaco. Sim, 2007. 2007, pessoas a sofrerem, gajos que ficaram perderam tudo. E tinham que entregar o arroz, as roupas, as doações com selo do partido. E os outros partidos da oposição que lá foram, quisessem acudir, não impediam que fossem entregassem. Quer dizer, um indivíduo que está com fome, que perdeu tudo, ele não tem que olhar para a cor do arroz. Não tem cor. E são essas situações, porque nós vamos a ver, há mentes que foram formatadas ao sabor dos interesses do partido. E não sei se amanhã estão
suficiente. Aliás, nem é preciso ir longe, vamos ao caso de Moçambique, mesmo onde a oposição nas autarquias ganhou determinadas zonas, encontraram uma série de dívidas. Então, isto tudo ajuda e inviabiliza a própria governação, porque quer dizer, são os interesses partidários dizendo, nós vamos fazer os possíveis para que aquela autarquia que está sob gestão da oposição tenha sérias dificuldades, mas quer dizer, não se pensa no tal conceito de nação, porque nós perdemos o amor ao próximo. Quer dizer, os interesses partidários são colocados acima dos interesses. Eu até, há vezes que eu já me questionei, mas quer dizer, o país está numa dificuldade tanto, há mesmo necessidade desse dinheiro do PIME, em vez de estar a resolver problemas da alimentação, importação de medicamentos ou coisas assim. Quer dizer, mas porquê? Porque o PIME também é um projeto que foi concebido numa perspectiva eleitoralista, que é de manutenção do poder. E aí é preciso ver onde é que está a tal humanização, né? Que se para é mais importante a manutenção do poder ou é mais importante acudir às necessidades, portanto, do povo. Nós estamos a viver num clima pior do que houve na guerra. Vemos agora a procura em contentores de alimentos, a situação está mesmo complicada. A própria classe média, nós que somos da classe média, estamos a nos queixar. Agora imagina... Eu sou pobre. Agora imagina aqueles que nunca tiveram nada, não é? Pronto, esse é um dos fatores que nós temos que ter em linha de conta, porque em boa verdade já tivemos aqui também episódios caricatos nas eleições, por exemplo, de 2008, em que foi lançado um concurso para a empresa de fiscalização. O concurso foi lançado, um concurso internacional, foi lançado numa sexta-feira, e na segunda-feira seguinte, quer dizer, no primeiro dia útil, já havia um vencedor, que era a Indra. Quer dizer, com este tipo de empresas propriamente, quer dizer, eu não sei se é melhor também mesmo realizar estas eleições, porque vamos partir de um pressuposto em que uns, e nesse documento também aqui fala-se disso, não é? Portanto, a questão dos financiamentos. Uns partem em vantagem, sim. Uns partem em grande vantagem porque têm acesso aos bens do Estado, e os outros não andam à míngua. Quando nós falamos que não temos, por exemplo, o que o Paqui se levantou aqui relativamente à questão dos fiscais, há partidos que não recebem o dinheiro para não ter lá os fiscais, não é? E também, mas nem tudo, também há situações daqueles partidos da oposição que recebem o dinheiro, acabam no bolso, que eles se vão bugiando, nem não sei lá se com resultados. Portanto, são essas situações que nós temos que acautelar, e é bem verdade que o MPLA tem que tomar consciência de que o país não tem dono, o país é todos nós. E nós temos que pensar em termos de futuro. Nós somos, quer dizer, estamos todos de passagem. As próprias gerações, se houver uma má gestão deste país, as futuras gerações é que vão pagar essa fatura. E o poder não é eterno. Eles têm que, se não quiserem largá-lo todo, vão largando aos poucos e permitem as autarquias, até uma forma disso, é uma forma de ganhar. Se eles têm amor pelo povo, então que façam as autarquias, que percam hoje, porque em política também não se perde tudo e não se ganha tudo. Em política não se perde tudo, não se ganha tudo. Agora, quando nós estivermos só naquela visão de manutenção do poder, e todos os mecanismos neste país foram através dos tais CAPs, dos comitês de especialidade, até para médicos e coisas do género, tínhamos comitês de especialidade, não sei se só faltou dos roboteiros e... Isto é tudo uma forma de partidarizarmos uma sociedade e impedirmos. Portanto, agora há uma coisa que eu até ainda hoje estive a questionar, li uma notícia da DW que fala que os Estados Unidos, portanto, vão ajudar a Angola com 1 milhão e 300 milhões de dólares, que é uma coisa para apoiar a sociedade civil, é uma coisa boa, e aliás, sim. E também exatamente. E estão a fazer. Portanto, eu até uma vez já me questionei, mas como é que é possível os Estados Unidos, no tempos áureos da guerra, chegou a destinar um orçamento de 100 milhões de dólares para a UNITA, não é? Que é para fazer a guerra, não é? E nesta fase não custa nada tirar $1 milhão ou qualquer coisa. Para apoiar, por exemplo, um dos elementos importantes é a imprensa, porque não há democracia sem uma imprensa livre. E até vou mais longe, até a imprensa, por exemplo, escrita, em vez de receber dinheiros ou coisa assim parecida, recebe gráficas ou criam associações, ou que sei lá, porque este vazio todo, e aí no Estado não tem muito que se queixar, porque este vazio todo está sendo aproveitado porque o Estado exonerou-se das suas responsabilidades. Na lei de imprensa diz que o Estado tem que criar, portanto, incentivos à imprensa privada. Criar incentivos à imprensa privada, que é a publicidade,
é isenção, por exemplo, na questão dos impostos na importação de papéis e não sei, essas coisas todas, mas não fazem. Tanto mais que este vazio está sendo aproveitado pela IURD. A IURD está tudo, nas rádios, televisões, só falta na própria TPA, lá na TPA 1 e na TPA 2, porque de resto está tudo, tomou tudo, né? E na própria Rádio Nacional também, tem um bocadinho, só falta, não é? Porque, e justamente, quer dizer, por um lado criticam esse fanatismo religioso, mas por outro lado, quer dizer... Precisa de dinheiro, não é? Precisa de dinheiro, não é? E nós temos todos que apostar. E depois outro aspecto aqui muito importante, é a questão do controlo da mídia. Portanto, partir para as eleições com essa postura que a mídia está a fazer, quer dizer, não sei, os partidos partem altamente em desvantagem. Mas sempre foi assim. Sempre terá menos tempo. Bem, muito obrigado então, meus caríssimos. Vamos então aguardar qual é que será a evolução desse projeto de frente comum. O que é facto que nos outros países africanos em que se deu alternância, realmente na generalidade a oposição teve que se unir. Uniram-se a oposição com a sociedade civil, inclusive ali acho que foi ontem deu então um texto. Inclusive a sociedade civil se mobilizar para fazer o controle eleitoral. O que se passa aqui no nosso caso é que, tirando a UNITA, não tens outro partido com estrutura de salhar a casa na altura do Abel, não é? Porque isso custa, quem diz que a democracia é cara, isso custa dinheiro. Para manter o número de pessoas em mesas da Assembleia, teres de alimentá-los, até porque há quem diz que maquiavelicamente o governo falha na logística, pois as pessoas têm fome. A possibilidade deles serem corrompidos naquele momento para assinar aí o relatório das atas, né? Portanto, ou há, e aqui eventualmente em 2022, o que nós teremos provavelmente de diferente é que a UNITA, não é, de Samacuva, por um lado sempre compadeceu com os resultados, né? Sempre aceitou, não é? Foi muito benigno, se assim podemos dizer, mas na minha perspectiva tinha sempre aquela questão, se a UNITA dissesse nós não aceitamos, o MPLA automaticamente descarregava a memória de 92, dizer são eles, não mudam, sempre os mesmos. É provável que em 22 isso já não seja assim. Portanto, acho que, como dizia o Ilídio, o grande desafio é, se a oposição não aceitar os resultados, não é, poderemos vir a enfrentar uma situação política meio complicada. A hipótese também do MPLA não ganhar em maioria absoluta, não é? Também é provável que daí decorra alguma instabilidade política, porque precisará de algum apoio no Parlamento. Então, vamos ver como é que isso vai evoluir, vamos ver como é que Adalberto vai evoluir. Aquilo que eu vi, estamos a ver o discurso de ataque ao Adalberto, agora já está a se falar também da carreira, não é? Parece que não tem carreira, como se da outra parte existisse alguém com alguma carreira fora da política em si. Portanto, acho que o Adalberto tem que de facto se preparar com os sucessivos ataques que virão aí, né? Temos a questão do porto, né? Da engenharia, que está assim meio... parece-me a mim que não é, em si mesmo não deve ser algo relevante para os eleitores, não é? Por isso que provavelmente o Adalberto devia já ter resolvido essa situação, né? A questão das habilitações literárias. Sim, não estudou, acho que é a única coisa aí. Não, mas eu acho que também este tipo de... eu não sei se este país vai acordar no dia seguinte se tiver que rever as habilitações literárias. Há indivíduos que saíram daqui com quarta classe, foram para esses países do leste, voltaram já com diplomas de doutor. Depois, quer dizer, estão 40 anos a serem tratados como doutores no serviço, ganha como doutor, os vizinhos tratam como doutor, a mulher trata-lhe em casa como doutor. Você amanhã vai dizer que o teu certificado não vale, você vai pegar em arma. Deixa só essa geração desaparecer. Não esqueça que a Universidade de Patrício Lumumba foi criada na Rússia, formava nessa perspectiva. Tem um pouco queria criar uma elite rápida. A Faculdade de Direito aqui, quando foi criada, indivíduos com quarta classe, nem vou dizer nomes, matricularam-se. Havia uma das cadeiras que é do I7, que é uma das cadeiras mais difíceis. Logo no primeiro ano, em que muitos chumbaram. Chumbaram que era o Teixeira Martins, era um professor da Universidade de Coimbra,
que era comunista, era do PCP, e eles pensavam que essa identidade ideológica dava-lhes... Portanto, que essa identidade ideológica, portanto, permitia com que facilitasse a passagem deles. E foram chumbando. Isso é que deu asa à criação da tal Escola Superior do Catambor. Um ambiente mais controlado. Natural. Né? E na Escola Superior do Catambor, o que é que se deu depois? Foram fazendo as suas formações. E quando precisavam das equivalências com o ensino oficial, encontraram uma barreira. Que é essa barreira? O doutor Raul Neto, de feliz memória, um médico que já morreu, que não aceitou. E pura e simplesmente foi exonerado. Quer dizer, essa questão das habilitações literárias, eu não sei se o país não sei se vai acordar. Eu alinho um bocadinho naquele discurso do Guerra Marques, que dizia ele valoriza mais 10 técnicos médios bem formados do que um engenheiro mal formado. Portanto, são estes desafios que consideramos nós que vamos assistir durante esse ano de 2022, não é? Eu mais o Lídio, aqui o Lívio e o Albino, nos vê-se semanalmente, então a gente se senta e conversa um bocadinho acerca desses assuntos e que o país, então, politicamente cresça, economicamente cresça, há muita pobreza, muito desemprego, as pessoas estão mesmo a chegar à exaustão. Quanto ao Presidente João Lourenço, eu que dizia, partilhamos aqui o que dizia o Albino, não é? É algo que nos tínhamos no início já a vermos um líder diferente, pelo menos dos 38 anos, não é? Mas voltamos a ter o mesmo, não fala, não diz nada, pelo menos quando ele é para falar, o partido é que fala, não se pronuncia, portanto, isso é de facto, em princípio, politicamente um mau indicador. Portanto, boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde. Obrigado.